Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um giro da semana. Faz tempo que eu não estive aqui. Hoje com Pedro Quaresma, Gustavo Cruz. A gente tem muita coisa para falar. Isso não tá aqui à toa. Para quem não tá vendo, ó, símbolozinho do Botafogo. Também muita coisa para falar do Souza, muita coisa para falar do 13, não é isso, Gustavo? É verdade, a gente tem uma semana cheia, eu diria. A gente tá gravando isso na terça-feira, dia 8 de julho, né? Ontem foi 7/7. Mas a gente tem muita coisa para falar. O Botafogo vem de mais uma frustração na Série C e muitas mudanças, né? O Souza com uma leve esperança e o 13 quase se acabando aí, né? Cada vez mais longe de classificar do G4 da Série D. Muita informação do Belo, né? Muito bastidor que a gente vai trazer também sobre essas mudanças na SAF. Muito dono que sai, dono que chega. O Souza com esperança, uma certa esperança, né? Pra entrar no G4. A gente torce pra isso. E tudo a gente vai acompanhar, falar sobre tudo isso no nosso programa de hoje. Depois da vinheta. Começar falando pelo 13, né, meus amigos? O 13 perdeu de novo. A última vez que o 13 venceu foi o Ferroviário em maio. O São João não tinha nem começado, não tinha nem terminado. e olha que o São João de Campina Grande dura, né? Dura. Não, mas aí você pode reafirmar a sua pergunta que você me fez 5 minutos no off. Eu infelizmente não pude ir para o jogo 13 Horizonte. A gente ia cobrir. Obviamente a gente também aproveitava para passar no último show, né, que teve, só que aí mudou a data do jogo, a gente tinha prova na segunda-feira. Mas enfim, a minha pergunta é: o que foi pior, Joaquim? Você que esteve lá pelo menos para o show, né? Você não foi pro jogo, mas foi pro show. A atuação do nosso querido Felipe Amorim no Parque do Povo ou do Galo da Borborema no Amigão? Bastidor. Eu estive lá um dia antes, eu estive lá no dia de Tarcísio. O show de Felipe eu acompanhei pelo YouTube. Mas assim, ruim pelo YouTube, ruim pessoalmente. Mas o 13 tá pior, pô. O 13 não joga há 2 meses. Nesse período são 6 jogos sem vencer. Então assim, o fio de esperança acabou no ano do centenário, né, Quaresma? E muita coisa acontecendo no 13, né? Dione indo embora depois de todo aquele bastidor quente e ruim. Que falaram que ele tava com lesão, mas o próprio Dione falou que não tava lesionado. Enfim, ficou aquele afastamento do Dione, todo o clima horrível envolvendo o meia, que na nossa opinião, acho que já é unanimidade entre a gente que Dione era o principal jogador do 13, né? Sim. E agora sai dessa forma, indo até pro Itabaiana, né? Que venceu o Botafogo na Série C. Uhum. Também Pipico vai embora, enfim. Aí teve a questão do presidente Arthur Bolinha, que falou que não ia ser presidente, agora voltou atrás, enfim. O centenário do 13 foi um desastre, né? A gente pode falar que foi um desastre, foi um elenco mal montado pro paraibano. Começou a Série D mal também, até que veio o treinador, teve uma sequência de vitórias, aí o treinador pede demissão, sai, vai pro capital de Brasília. Brasília. Sim. Mas Mas enfim, eu esqueci no treinador. Felipe Surian, isso, valeu por lembrar. Enfim, então parece que nada dá certo lá em Campina Grande pro 13. E agora enfrentou o último colocado. Até a partida era o último colocado, que era o Horizonte. Agora é o 13. E aí perde e o 13 assume a 8ª colocação E mais. do grupo. E assim, acho que não tem mais caminhos pro 13 recuperar, chegar no G4, né? Por enquanto. O 13 ele tem o segundo pior ataque da competição. Sim. São 5 gols marcados. Perde o melhor jogador do elenco, que é Dione. E a crise é sem fim no ano do centenário, né? O que valida muito mais essa derrota pro Horizonte, porque assim, de todos os times, de longe, eu falo isso em todos os programas que eu participo aqui no Futebol da Paraíba, o Horizonte é o pior time do grupo. Sim. E qualquer time que sonha em classificar tem que conquistar os 3 pontos em casa contra o Horizonte. Não tem como. É uma loucura essa Série D também, porque assim, uma hora o América Natal tava ganhando de todo mundo, depois perdeu para o Ferroviário, depois o Santa Cruz empata um jogo que era ganho, enfim, uma loucura, mas
volto a dizer, mais uma vez a gente toca nesse assunto, acho que o que faltou muito para esse elenco, e principalmente para a gestão do senhor Arthur Bolinha, que, embora, óbvio, sofreu pressão, vai ter idiota em todo canto, né? Então vai ter idiota para cobrar, para ameaçar a vida de alguém por causa de futebol. Mas isso não justifica que o trabalho foi mal feito. Muito mal feito. Muito mal feito. Nem também adianta dizer, Arthur Bolinha, que comparar o que você sofreu com racismo, como você tentou na coletiva, mas enfim, isso já foi, já faz um tempo, não vou ficar nem batendo muito nessa tecla. Mas o trabalho não deu certo, Dione já fazia falta no Paraibano, foi o que deu um respiro pro 13 no Paraibano, agora fez falta demais. E assim, eu não acompanhei o jogo na hora, na íntegra, porque eu tava no Meidão, né, ontem. Até, enfim, mais cedo a gente fala sobre isso. Não pude viajar, como eu falei no começo do programa. Mas fui, obviamente, ver os lances. Não são os melhores momentos, ver os lances, ver a análise crítica, tudo. E assim, os 2 gols que o 13 levou... O segundo gol é uma falha grotesca. Não. Grotesca. Uma falha horripilante, assim. O que tá sendo muito falado na mídia, de uma possibilidade de entrega de tudo. Eu não vou entrar nisso porque eu não tenho fonte... Nem pesquisa, base nenhuma pra dizer se foi ou se não foi, nem vou ficar acusando aqui alguém de errar. Mas, assim, vamos fazer uma análise técnica então e tática. Se foi um erro técnico isso, parabéns. Se esforçaram pra comprar jogador, pra contratar e pra montar um elenco, não é nem fraco. É horrível, porque o elenco do Horizonte é ruim. Só que não faz O elenco do Horizonte corre. O elenco do Horizonte pelo menos corre. E consegue segurar uma bola, né? Consegue segurar uma bola. Porque o goleiro empurrou a bola pra dentro do gol, cara. Não pode. Gosto muito de Dione. Inclusive, quando foi previamente cogitado, bem rasamente, no Botafogo, seria bom, agregaria, mas assim... Eu discordo, mas... Mas assim, é o Dione hipotético. É o Dione hipotético que em alguns momentos teve lapsos, que no principal jogo da temporada do 13 até então foi expulso, e não estava conseguindo ajudar o 13 na Série D, e mesmo assim a gente tá reclamando aqui, a gente tá debatendo que ele saiu e fez falta porque não tem outro jogador de mesmo nível que chegue perto. Principalmente, na minha opinião, volto a dizer aqui mais uma vez no giro, acho que no final da temporada eu vou fazer um compilado das coisas que eu mais falei, e do 13 eu falei muito sobre o senso de urgência. Um ano do centenário, o 13 não pode se apequenar. E acho que quando a torcida, e vi muitos torcedores do Galo Borborema falar que esse é o pior 13 de todos os tempos, ou um dos piores, eu não acho que é um absurdo, não. Nem sensacionalismo. A gente fala muito que torcedor é passional, mas isso está muito correto. Os gols que o 13 levou, eu não sei, questão de direito de imagem, se a gente vai conseguir mostrar ou não, são, assim, gol que eu levava no recreio da escola. E eu, particularmente, tenho 5 cirurgias de perna. Então eu não sei jogar bola. Pô, cara, assim, é absurdo. Aí você demite o Vilar, que tava fazendo um trabalho bom, você sai demitindo um técnico e outro, como se a culpa fosse do técnico. Tem um presidente que tá mais preocupado em limpar a imagem, não ser xingado e não ser cobrado do que salvar o time, né? Então, assim, o elenco fraquíssimo. Eu acho que muito que Marcos já falou aqui, conseguiu tirar leite de pedra, e por um momento o trabalho de Vilar pra mim foi isso, ele tirou leite de pedra realmente, e conseguiu por um momento mostrar que o elenco estava unido, demonstrava muito isso. Na derrota, no primeiro jogo, tomou uma sapatada do América do Natal, Dione foi lá e disse, não, a gente vai ficar calado. No outro jogo deu resposta. Senso de urgência, centenário. Eu não achava que esse 3 ia se classificar, como também não achava que ia ficar em último. Exatamente. E, cara, infelizmente, volto a dizer, a Série D pra mim é um crime futebolístico. Outra coisa que eu falo aqui sempre. É muito triste você ter 64 clubes, só 4 ter algum calendário, né? Mas, infelizmente, o 13 foi se colocando aí, e é questão exatamente disso, senso de urgência pra não se apequenar. O 13, hoje, vai ter um campeonato paraibano, chega ano que vem, eu não vejo o 13 como um dos favoritos. Não. No começo desse ano atrás de Botafogo, atrás de Serra Branca, que tá sem calendário, e atrás de Souza. Exatamente. E assim, acho que crava mais ainda o provável 2026 sem calendário pro 13, porque a sequência pra tentar recuperar, isso que eu ia falar agora. A sequência da Série D é muito pesada, são só 3 jogos que faltam,
E a sequência é simplesmente pegar um Souza, que tá numa fase melhor. No Também sábado não é- agora, próximo sábado. Esse Também jogo. não é, nossa, o melhor dos mundos pro Souza, mas é melhor que o 13. Sim. Enfrenta o América do Natal, que fez um ótimo Série D. E finaliza com o Santa Cruz, Que é o né, melhor time da competição. Exatamente. Então, assim, Inclusive, não consigo enxergar nenhum momento o 13 pontuando nesses 3 jogos. Talvez, por se tratar de clássico, o Souza ali, pode ser que termine empatado ou vença, enfim, mas América do Natal e Santa Cruz, ainda mais o Santa jogando lá em Recife, eu acho muito difícil o 13 recuperar e sonhar em G4. o Santa Cruz só perdeu para 2 times nessa Série D. Pro Central, Sim. time muito organizado, e pro Ferroviário Queimou ainda... minha língua, Central. ainda no primeiro turno. O que eu ia perguntar pra vocês é justamente quantos pontos e se termina em lanterna, porque, assim, acho que nós três aqui concordamos que o 13 não vai fazer 19 pontos, não vai vencer os 3 jogos. Então, quantos pontos faz o Souza nos próximos 3 jogos e se termina como último colocado atrás do Horizonte, pior time do grupo? Começa aí, Coração. Primeiro. Assim, o 13 enfrenta, só passar direitinho a sequência, né? O 13 enfrenta o Souza lá no Marizão, Sábado. sábado, e aí eu acho que o Souza pode vencer, se não vencer, pelo menos empata. Logo em sequência, no Amigão, recebe o América do Natal e finaliza no Arruda contra o Santa Cruz. Eu acho que desses 3 jogos o Souza soma um ponto, que pode ser contra o Souza, e aí finaliza com 11 pontos a Série D. Ó, o 13, eu fui pegar aqui a sequência, porque começou perdendo logo do Santa Cruz de América de Natal e é espelhado, né? E aí, mas teve uma sequência, como a gente falou, uma sequência de 3 vitórias contra o Souza, que impressionou na época, e também o Souza, que estava muito mal, ainda não tá bem, mas enfim, o Horizonte e o Ferroviário. E agora, São 6 jogos. empata com o Ferroviário, em vez de ganhar, e perde para o Horizonte. O que é que eu tô querendo mostrar? Uma piora, um regresso do começo da temporada para cá. Que para mim, vou bater de novo na tecla dessa gestão. Não acho que o problema inteiramente seja inteiro do elenco, porque também, meu amigo, se você quiser que tenha um time nível mundial de clubes que tá tendo aí na Série D, não vai ter. Mas também faltam peças. concordo que Pontuais. faltam peças, por diversos motivos, sejam físicos como o Dione ou técnicos que sejam, mas dava para o 13 estar bem melhor que isso. E acho sim que essas tomadas de decisão de você contratar um técnico depois de pouquíssimos jogos, sem deixar nem completar o trabalho, você já demite. O técnico falando, vou de novo falar, porque para mim foi uma burrice ter demitido o Vilar. O técnico falando que estava trabalhando, que era difícil, que o elenco era limitado, tirando o leite de pedra, e aí 2-0 Chelsea. E aí a diretoria do 13 entrega o tijolo assim, ó, vou botar em cima do Botafogo não, pra não ter torcida brigado comigo. Bota um tijolo assim em cima da mesa e fala, ó, professor, tira aí leite aí. É isso que tá tendo. Então Mas não aí tem a como gente- fazer milagre. Mas aí a gente vai bater no contraponto. O Souza troca de técnico igual a gente bebe água. Sim, E mesmo assim tem 27% de chance de classificação. certo. Eu acho que além do comando técnico, além da diretoria, além do nosso grande Arthur Bolinha, falta elenco e assim, dos 3 paraibanos que ainda tem calendário, de longe o pior. Mas por muito só tinha Dione. Na parte de criação técnica, outro nome além de Dione. E o Dione hipotético, novamente falando. Sim, eu acho que Um Dione que cara- sofria muito com lesão, joelho, enfim, né? o cara que jogava e ajudava muito é o Cal, mas que ele saiu e tá no Itabaiana agora, né? Vanto Camisa também. 8, Vanderson também. Mas eu vou até pegar esse ponto. Beleza, o Souza troca de técnico, que eu também não acho que foi uma solução incrível. Não acho que Uma tá solução sendo... bem caseira, né? A solução do Souza. Então, Bem caseira. o atual é um cara conhecido. Diá foi um desastre, né? Não deu certo, não colou. Desastre que eu falo, não só É de relação, dentro né? de campo. Mas eu estava lá no jogo Souza e América do Natal e foi falado isso. A fala de Bruno Fuso é direta. É um estilo de jogo que não combina. Claramente não casou, não deu bem com o elenco. E o que eu fiquei sabendo E também não é à que toa. bateu muito cabeça entre
ele, Diá e o Aldeone. Né? São duas pessoas com... personalidades fortes. E assim, não dá, Exatamente. ninguém, E aí vem ninguém Tardelli. no E aí futebol... durou 3 dias, E 3 assim, jogos só. ninguém no futebol do Souza vai bater cabeça com o Aldeone. Aldeone, exatamente. E aí você tem Tardelli hoje, só que beleza, fica trocando. Se resolvesse, o Souza não tava atrás de Santa Cruz Natal. Né? Então, mas respondendo a pergunta, quantos pontos eu acho que termina? Não acho que ganha do Santa Cruz de Pernambuco. Não acho que ganha do América de Natal. E Mas aí tu tá pegando essa coisa pego do Souza? do 13. Você Ah. não perguntou quantos pontos fazia? Foi. Não respondi ainda. E contra o Souza, rapaz. Eita, gota. Eu ia ver aqui o retrospecto do Souza, que já a gente vai falar, mas eu acabei tirando aqui do... É do o América, Santa o outro é o América. Não, o América e o Santa Cruz não tem chance. Acho que no máximo... Enfrenta o Souza. O Souza, que nos últimos 4 jogos, perdeu um que foi pro Santa Cruz, mas venceu o América do Natal, no Marizão. Perde pro Santa Cruz, lá no porque, Arruda. assim, aí Não, mas vence o Horizonte. peraí. Já falamos do Vamos Souza, à exatamente. pergunta. Vamos à pergunta. Eu acho... É isso que eu tô tentando criar aqui um raciocínio. Eu acho que o Souza vem numa melhor fase. Mas também, esse jogo de Série D, como eu falei no começo, né? Tá uma Improvável loucura, assim, é demais, muito improvável. Esse jogo ele é mais vida pro Souza do que mais vida pro... Mas Isso a vida gente que o tem Souza- certeza. E também o 13 vai querer jogar pra impedir. Não sei se o 13 também vai querer impedir, porque o 13 depende do Souza, né? Pra ter um calendário agora. Exatamente. Mas eu acho que consegue um empate. Se olhando positivamente, tá? Pra o 13, consegue um empate. Não fica com raiva de mim, torcedores aí do 13. Mas olhando, num olhar otimista, o 13 chega a 11 pontos. E é isso. Eu não vejo possibilidade de vitória contra o América do Natal, nem contra o Santa Cruz. Vamos lá. Pra De fechar Recife. esse bloco, e a gente já falar do Souza, eu acredito que o Souza vença, porque é o jogo da vida do Souza na temporada. Sim. Até mais do que o Paraibano nesse momento da temporada, mais do que a final. Só que justamente ao contrário. A gente pega um Santa Cruz que eu acho que deva vir reserva. Depende muito do que vai acontecer no jogo do Central, porque para disputar a primeira colocação do grupo, o Central pega o América. Então, assim, vendo a possibilidade desses times irem reserva, eu acho que faz de 1 a 2 pontos, mas o empate não vai ser contra o Souza, vai ser contra esses times que estão lá em cima. Por mérito do 13, não. Porque os caras vão largar, vão jogar de boa, vão descansar. E agora a gente pode falar do Dino, né? Eu queria só completar antes, porque assim, eu acho que tem uma questão que eu já comentei aqui, que eu acho crucial. Quando a gente fala de Santa Cruz, quando a gente fala de América de Natal, e quando a gente fala dos nossos vizinhos, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, que é a diferença clara não só na estrutura, assim, eu sei que são 2 times que não são da capital, né? O 13 é de Campina Grande e o Souza é do interior, diferente de Santa Cruz, que é de uma capital, e o América também. Mas, pô, a diferença de intensidade, a diferença do treino dos caras. Quando eu tiver a oportunidade de ir lá, espero que vocês tenham também. Pô, vamos ajudar aí a gente viajar, né? Bora querer trabalhar, né? Tô brincando. Mas Precisa de patrocinador, né? Cara, é um negócio que eu falava muito com o Marcos. Eu vou estar lá em Felipe Ret. Será que tem jogo do outro dia? É um negócio que eu tava falando muito com o Marcos. É a diferença da intensidade dos caras. Acabou o treino, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Acabou o treino e teve um desaquecimento depois. Eu fiquei, não sabia nem o que era, tá ligado? Porque os times aqui não fazem. É um retrocesso muito grande dos times aqui pra os de lá em questão de estrutura. Era constrangedor você ver o jogo que eu vi de Souza contra o América do Natal de questão de intensidade. Embora o Souza conseguia muito com Luiz Henrique. Eu tava confirmando se era Luiz Miguel ou Luiz Henrique, que eu confundi com o do Botafogo. Luiz Henrique. Que ele ainda salvou nesse jogo. A diferença de intensidade é muito grande. Então, por isso que eu acho que o 13 não tem chance alguma, nem com o América do Natal, nem com o Santa Cruz. A não ser que os cabas já vão classificados, Mas já barriguinha vão de chope. classificados. Tem essa Mas questão. mesmo assim, eu acho que ainda tem chance. Porque assim, E pra se jogar o que jogou ontem, Não, com- é passeio. É com passeio. a vergonha que passou ontem, o zagueiro... Vou até pegar o nome aqui dos zagueiros. O zagueiro Renan Dias, a falha que ele deu no primeiro gol. E o que o Igor Ryan fez, com todas as ressalvas que o Igor Ryan tem com a torcida, de já ter feito uma temporada boa ano passado, mas o ano passado ficou ano passado. No Paraibano ele não jogou bem. Na Série D ele começou bancando e agora ele fez o que fez no último jogo. A culpa é dele que o time tá nessa fase? Não é.
Mas aquilo ali não pode acontecer, tá? É uma diferença gigantesca. Se jogar desse jeito, pode pegar o sub-12 do... Pode pegar os cabos do meu bairro. Vamos pro Souza? Bora. Vamos pro Souza antes que Gustavo gere um processo pro futebol da Paraíba. Não, eu pô. Sequência do Souza. Souza e 13. Central e Souza. Pernambuco. E o Souza decide a sua vida na Série D contra o Santa Cruz de Natal. Em casa, no Marizão. Última partida no dia 27/7. Com fé em Deus, o futebol da Paraíba vai estar lá selando a classificação Estaremos do lá. Souza para a segunda fase. É impressionante como cada giro muda, né? A gente fala, não, a sequência do 13 tá melhor, porque ele vai pegar só no final o América de Natal e o Santa Cruz. E e o Souza tá pior, porque aí o Souza vai lá, consegue um resultado bom contra o América de Natal, também botando um jogo 4 da tarde, né? Parece que tem 3 Souza em Souza quando tem jogo lá no Marizão, que eu acho que é o que vai fazer agora nessa reta final também. Que é o E tá Deus correto. Tá certo. Tá correto. Tá mais que certo. Quem não tem cão caça com gato. É. E repito, eu fui um dos únicos que falou que o Souza não estava morto. E eu gosto da polêmica. O Souza classifica para a segunda fase. Vence 13, Santa Cruz de Natal. Não acho impossível. Se pode tá tendo jogo nos Estados Unidos aí com parada técnica, um calor da gota. Jogo de Souza meio-dia, também pode. Ave Maria. Tem Exatamente. que marcar o jogo meio-dia, meio-dia e meia. Exatamente. Né, 13, marca 13 horas. Pronto. O jogo contra o 13 provavelmente deve ser nesse cenário. O 13 lutando por uma sobrevivência milagrosa, que também controvérsia, porque se o Souza consegue um acesso inesperado, o 13 garante calendário. Né? É que assim, pro Souza, como. Eu esqueci o nome de Joaquim. Como o Joaquim falou, que acha que o Souza vai passar, tem que pensar também no Ferroviário entregar, né? Eu E a acho que sequência, um ponto. a sequência do Ferroviário, que ainda no meio tem Copa do Nordeste, que é importante contra o CSA. No meio não, antes. Antes, é verdade. Enfrenta o Santa Cruz de Natal lá onde é o estado do Santa Cruz de Natal? Me fugiu a cidade. Em Goiânia. Santa Cruz de Natal. Santa Cruz de Natal em Goiânia. Goianinha. Não. Depois pega o Horizonte, que é um dos piores times do É grupo. o pior time do grupo. E o Central em casa. Então, assim, é uma sequência, acho que, na minha opinião, mais fácil em relação ao Souza. Mas a questão... Porque eu não consigo... O Ferroviário pode perder pro Santa Cruz. Não, então, Mas aí o Santa Cruz também entra Deixa eu na... deixar você falar, Também depois entra na... Mas Santa Na Cruz briga, e... entendeu? Santa Cruz e Ferroviário, pô, um empate resolve, porque se o Souza ganha de 13 e de Santa Cruz, 6 pontos, em cima de 2 pontos perdidos dos dois. eu vou manter a mesma linha do raciocínio do 13, tá? Quando eu falei que o 13, se conseguisse muito, conseguiria um empate contra o Souza, eu tava olhando o melhor cenário para o 13 e vendo o possível desempenho bom do 13. Vendo no olhar otimista para o 13. Não é o que eu acho que vai acontecer, tá? Porque eu acho que o 13, hoje, se eu for analisar, eu acho que o 13 não ganha do Souza. Como pode ganhar e calar minha boca. Fazendo uma análise otimista do que se pode o Souza fazer, eu acho que a gente pode considerar as reais chances depois, comparando com o Ferroviário. Mas eu acho que o Souza tem reais chances, sim, de passar para a próxima fase. Para subir, eu acho que nem vale o mérito a gente discutir tanto aqui agora. Não, mas o campeonato se classifica. Eu acho que o jogo gente de casa conta muito para o Souza. Eu acredito que se o Souza agora conseguir um empate, a chance de conseguir passar para a próxima fase baixou para 21%. Né? Só que, mesmo assim, não está impossível. Óbvio, vai ficar dependendo do Ferroviário, que é horrível, para não usar outra palavra. Inclusive, poderia não depender se tivesse ganhado o último jogo. Exatamente. O que deixa uma controvérsia... O que deixa uma controvérsia sobre isso daqui. Assim, eu mostrei para vocês. Show. Que é... Não tem como deixar trabalhar a diretoria do Souza. Sendo que o jogo de acesso do Souza era agora, pô. Contra o Ferroviário. Porque se vence o Ferroviário depende só de si. O Souza não depende só de si. O Souza depende de Santa Cruz de Natal e depende do próprio Ferroviário. O ponto positivo pro Souza é que o Ferroviário perdeu todos os jogos que jogou fora de casa. Então, todos os jogos. E aí enfrenta o Santa Cruz fora e o Horizonte fora também. O que eu ia falar é que, pra mim... Então só pode se pregar nesse dado aí. Seguindo o mesmo raciocínio que eu fiz pro 13,
e o que eu acho que... Na questão do 13, o que eu realmente acho que vai acontecer. Eu acho que os jogos em casa, o Souza ganha. Então seriam os mesmos jogos que eu disse, os 2 jogos. Que é o Central... Que é o Central... Não, é o 13 e o Santa Cruz de Natal. O Santa Cruz Central Natal. é fora. Tá. O Central é fora, que eu acho que é um jogo mais difícil. Mas não acho impossível de Eu acho ganhar. que falar é no máximo um empate. Não acho o Central isso tudo. Também não acho tão ruim, como eu falei no começo da temporada. No momento eu não acho tão ruim assim. Mas enfim, olhando para o cenário positivo, da mesma análise que eu fiz pegando a realidade do 13, eu acho que o Souza tem essas 2 vitórias e consegue pelo menos um empate contra o Central. Então, consegue 7 pontos aí. Iria a 18. Iria 18. Aí, ao ver do Ferroviário, a gente pode aqui discutir o que a gente acha que vai acontecer. Eu fiz a análise de cada um. O que eu acho que vai acontecer é o 13 não ganha do Souza, próxima rodada já se despede. O Souza ganha, não consegue nem um empate. Para mim, o Souza ganha, ainda mais em casa. Contra o Central vai ser porrada para o Souza, mas consegue a vitória contra o Santa Cruz de Natal. E aí, contra o Ferroviário, a gente tem que analisar jogo a jogo, lance por lance, porque também... Vai ser giro a giro isso daí, porque exatamente. Assim, Perfeito. Tudo vai mudar. Primeiramente, a gente fala muito do Horizonte, mas se o Horizonte, por exemplo, vence o Ferroviário, já muda de cenário, porque se o Souza vence e o Horizonte pelo menos arranca o empate do Ferroviário... É que a Série D é imprevisível. É muito imprevisível, pô. A gente começou o ano, a Série D, aqui no Giro, falando que o Souza era favoritaço pra passar nesse grupo e tal. O Souza... Eu continuo achando que que vai passar depois o Souza tava na lanterna e o 13 já tava perto ali do G4 e depois mudou. O que segura o Souza também, que eu acabei de ver aqui... É muito improvável. É o saldo de gol, tá? O Souza tem -1, mas o Santa Cruz de Natal tem -7 e o Ferroviário tem -3. Então, assim... é positivo. Pelo menos nisso é positivo. O Souza continua com a defesa sólida, o que falta é ataque. Mas nesse momento, realmente, o que falta realmente é vencer. O gol que Diego Ceará perde na última partida, vocês viram que sem goleiro, driblou o goleiro, chutou pra fora, é assim. É complicado. Pegando aí agora falando do que o Joaquim trouxe pra gente, da questão do Twitter, né? Peraí que eu vou me arrumar que tem foto hoje. Um abraço pra Zé. Manda um beijo aí, Zé. Pro povo. Enfim... acho que resenha de Twitter, velho, é o mínimo agora. E aí tem um ponto pra mim que eu discordo muito do que acontece. Só que eu acho que é por isso que não ligam. Não tem problema pra torcida o Souza postar um negócio desse, empatando, lutando pra não cair, por um simples fato de que boa parte da torcida, e claramente o elenco, acho que quem do elenco não teve isso? Bruno Fuso, próprio Aldeone, aí o vice-presidente Alisson também, mas enfim, do elenco da gestão, que é a acomodação, porque ganhou o Paraibano. Eu já tô com o calendário definido. Eu ganhei do Botafogo, eu sou bicampeão, então vamos acomodar. E até pelo isso passou pra torcida. Então assim... Entretanto, todavia, então, assim, pra gente que tá aqui analisando, o cenário é outro. O Paraibano foi... Sim, não, eu entendo. Eu tô só explicando que é o seguinte. Não, sim, claro. Não incomoda ele postar isso aí, porque parece que a torcida se acomodou. E aí, eu já vou falar dessa instituição daqui, vou levar a mesma coisa. Falei isso em outro giro já aqui também. Quando você passa muito tempo em uma sequência, ou você decai, ou você sobe. Se você estancar, uma hora você vai cair, meu filho. Em algum momento, o Souza não vai ganhar o Paraibano de novo, né? Eu acho que não é surpresa pra ninguém. Não, isso é óbvio. E também, pode ser que em algum momento fique meio de tabela. E aí? Vai se acomodar também? Não, a gente tá meio no Paraibano. Não, pô, tem que conseguir o calendário. Não acho que é falta de trabalho da diretoria. Pelo contrário, a gestão do Souza no futebol paraibano, nos últimos anos, é a gestão mais competente da Paraíba. Entretanto, uma hora a torcida vai ter que começar a entender que nem só de paraibano tem que se viver o Souza e que precisa-se de um calendário melhor. A gente tá falando que a gente quer todos os times da Paraíba na Série A, se possível for. Só que assim... Não, pô, a gente torce contra. Eu quero estar trabalhando, ter assunto pra falar até agosto. Eu não quero ter 38 rodadas, não. Dito isso, é muito melhor pro Souza ter uma Série C garantida todos os anos do que tá brigando no Paraibano pra ser campeão ou vice, pra ver se consegue Série D. Então, garantindo uma Série C, a gestão, que repito,
é a melhor gestão da Paraíba nos últimos 5 anos, Sim. vai ter tempo de montar um elenco forte pra Série C e de começar a pegar uma casca, porque o Botafogo tá na Série C há quantos anos? 12 anos. Ninguém quer que o Souza também fique 12 anos na Série C, mas que pelo menos tenha uma margem de 4, 5 anos de trabalho de estruturação. Não, exatamente. E pra mim, eu acho que o problema do Souza foi muito isso. Foi muita acomodação. A gente teve... A gente, que eu falo o futebol da Paraíba, que eu não tava entrevistando, mas teve esse papo com o Elson, né? Quando ele veio, que falou sobre isso. E é um problema que tá acontecendo nos últimos anos. Não acho que também, o trabalho do Souza, então, no Paraibano foi horrível, porque ganhou e ele conseguiu subir. Não. Mas o Souza tinha time pra subir. Diego Ceará foi um artilheiro jogando pra caramba no Paraibano, chegou no Brasileiro sem conseguir jogar bem. Sem conseguir jogar bem. Enfim, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no Giro. Então eu acho que, assim, a questão do post, eu acho que é muito também pra tentar dar uma alfinetadazinha no 13, que tem essa rivalidade. E acho que, assim, o Souza tem respiro. Acho que são chances válidas, sim. Acho que não depende, infelizmente, não depende só dele, né? Se o Souza ganhar os 3 jogos, infelizmente ainda depende do Ferroviário. Falo infelizmente porque eu tô aqui pelo futebol paraibano. Depende do Ferroviário. Mas eu também tenho que ser sincero. A depender do que ser feito nessa janela, que abre agora quinta-feira. Acho que se o Souza chega na próxima fase, não sei se briga muito pra subir. Espero que sim. Mas olhando hoje... A gente tem que pelo menos é outro campeonato. Sim. Olhando hoje, o que eu vejo é mais uma possibilidade do Souza ano que vem conseguir de novo e terminar agora, como o próprio Adeone tinha falado antes, terminar com dignidade a Série D. Terminar com dignidade, o Souza termina no momento pra mim. Sim. Porque volta a vencer. Nos últimos 4 jogos são 2 vitórias e um empate. E uma derrota. E uma derrota. Mas o que acontece é que pelo menos agora a gente vê os caras correndo. Sim. Aquela declaração de Fuso foi forte. E agora pelo menos a gente vê os caras correndo. E isso que eu falo da acomodação passou muito pelo que Fuso falou. Ele mesmo assumiu isso. E também Aldeone, né? Quando fala que vamos terminar agora com dignidade e tal, que não tem muito mais o que fazer. Acho que foi uma fala pra tirar meio que o foco do Souza, mas agora o Souza tá mostrando futebol, né? Mostrando que ainda tem um pingo de esperança ali, né? Agora a gente vai falar dessa gigante instituição aqui. Como o Gustavo sempre cita, que a gente torce contra, né? Acham que a gente torce contra. A gente torce contra. Só que não ajuda. Vocês têm muitos bastidores, muitas informações. Inclusive, o Giro está sendo gravado nesta terça-feira, justamente porque o Botafogo, nas próximas 2 segundas agora, joga nas segundas-feiras. Não é isso? Não, o próximo jogo é domingo. Próximo é domingo, 4h30. Próximo é domingo? Os últimos 2 jogos. Os últimos 2 jogos que foram na segunda-feira, não é isso? A gente tá gravando na terça. Eu e o Quaresma, a gente tá vindo da coletiva, a gente veio junto. Tem muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar. Vamos começar pelo jogo. A gente vai começar pelo jogo. Primeiro a gente vai começar pela reportagem de Gustavo Cruz. Pode rodar. Na última segunda-feira, o Botafogo recebeu o São Bernardo no Almeidão para disputar a 11ª rodada da Série C. Precisava da vitória para sair da zona do rebaixamento. O jogo começou com o ataque do Botafogo dominando as ações. E em 2 boas chances criadas, o Belo quase abriu o placar com 2 chutes de Igor Maduro. Um a queima-roupa e outro fora de área. Mas não foi o suficiente para balançar as redes do goleiro Jefferson. Após isso, foi o momento do Tigre responder e pressionar o mandante, com um chute fora de área. O time visitante aproveitou também a falha de Felipe Borges, quando tentou afastar a bola, e Felipe Azevedo quase marcou esse golaço, se não fosse o travessão para salvar Michael. Apesar de boas chances para os 2 times, o primeiro tempo terminou 0-0. Já no segundo tempo, o São Bernardo abriu o placar aos 11 minutos, com esse escanteio fechado, contando com a participação de Henrique Dourado, que desviou a bola e acabou cometendo um gol contra. Porém, a resposta do Belo veio bem rápida. Com 1 minuto, Igor Maduro empatou o jogo, marcando esse golaço com um chute fora da área. Com o empate, o jogo voltou a ficar truncado, com pressão dos 2 lados e o São Bernardo buscando reagir e pressionando bastante a zaga botafoguense. Em uma disputa por uma bola aérea, o zagueiro do São Bernardo, Matheus Salustiano, acabou atingindo o joelho em Henrique Dourado. O atacante do Botafogo precisou ser substituído e depois do jogo, exames constataram que ele fraturou 3 costelas.
Com isso, o técnico interino Zé Carlos trouxe a campo Cauê Canela para substituir o camisa 9 e Camilo para entrar no lugar de Honório. Após mais mudanças, como a entrada também de Luiz Miguel, o Belo teve total domínio do jogo e passou a pressionar muito mais e construir boas chances de gols, como essa falta batida por Camilo, esse escanteio, além de algumas chances criadas pela ponta, mas nada adiantou. E o jogo terminou 1-1. Pois é, cara, a semana foi muito leve. Nós fizemos uma boa semana de treino e isso nos deu confiança para vir aqui e, cara, se impor em cima do São Bernardo. Tivemos as melhores chances, tivemos uma infelicidade na bola parada, onde os caras desviaram no primeiro pau. Até agora não sei se foi contra, se foi eles, mas enfim, uma infelicidade, mas conseguimos reagir, ter discernimento, ter sabedoria para logo em seguida reagir. E quando nós empatamos o jogo, tivemos depois o controle do jogo, tentamos até o final, mas eles defenderam bem e nós não conseguimos sair daqui com a vitória, porém sim, um ponto vai ser importante. Cara, primeiramente, né, agradecer a Deus por esse gol, né, mais um. Vinha trabalhando, vi alguns jogos já sem marcar, eu sei que é importante. E a gente buscou a vitória o jogo todo. Infelizmente, sofremos um gol de bola parada, mas tivemos as melhores chances do jogo. Logo depois a gente fez o gol e tivemos chance de virar ou no primeiro tempo sair com o placar à frente. Mas isso já mostra a postura diferente. Se não deu para ganhar, o importante é agora a gente somar o máximo de pontos possível e sair dessa situação quanto antes. Igor, essa situação de alguma forma mexe com o emocional dos jogadores, dificulta um pouco mais, entrar em campo já é muito pressionado. Cara, a gente sabe que é difícil, né? O Botafogo é um time de peso, é um time de camisa, é um time de torcida, e eles estão certos em cobrar, estão certos em querer sempre o melhor resultado, mas a gente está acostumado com essa pressão. Igual eu falei ali, a gente buscar somar o máximo de pontos possível para sair logo dessa situação, né? Fim de jogo aqui no Almeidão, um para o São Bernardo, um para o Botafogo. São Bernardo abriu o placar e logo em seguida, alguns minutos depois, o Belo mostrou o poder de reação com o Igor Maduro e com um chute de fora de área, empatou o placar. O Belo tentou, mas não conseguiu reverter e continua na zona de rebaixamento da Série C. É isso, né, meus amigos? Outro empate. Muito bonito esse reporte aí. Ei, reportagem maravilhosa de Gustavo Cruz, mas outro empate do Botafogo. Eu acho que outra perca de pontos em casa, não é isso? Dá pra tirar pelo menos coisas mais positivas. Não sei se vocês concordam nessa partida. Em relação às últimas partidas que o Botafogo fez, né? Foi muito mal, a maioria delas. Porque nessa partida em si, o que eu enxerguei foi uma vontade dos jogadores muito grande de dar carrinho, de dividida forte, que eu acho que é o mínimo. De raça. De raça. Eu acho que é o mínimo. É o mínimo pra um time que tá no Z4 da Série C. Mas assim, de parte tática e técnica, acho que não há evolução ainda. Acho que é um time que não tem um rosto, uma cara. A gente pode ver isso nos próximos jogos, porque tem um novo treinador, que é o Pisa, né? Foi anunciado no dia de hoje, na terça-feira. Então a gente pode esperar um time, pelo menos minimamente organizado agora com o Pisa. Mas em relação ao jogo de domingo, de ontem, na verdade, né? E segunda-feira. Eu acho que é muito isso. O Botafogo tentou. Mas quando a fase não é boa, até gol contra rola, né, bicho? É inacreditável. E lembrando que Henrique Dourado, sendo o artilheiro da equipe no ano, vai lá e faz um gol contra e ainda sai com 3 costelas fraturadas. E lembrando que o Botafogo nos últimos 5 jogos, no caso 15 pontos de disputa, só 4 pontos, uma vitória, e esse empate de ontem contra o São Bernardo é muito pouco para um time que quer brigar, seja para permanecer ou para passar de fase, o que é improvável nesse momento. Vamos lá, eu vou começar a minha análise aqui. Não vejo tanta coisa positiva não, sendo sincero. Não vejo nada positivo. Vejo uma coisa positiva que eu vou falar. Tava ontem no jogo, depois eu fui pra live do Parlatório da Geral, agradecer o pessoal que acompanhou e que me deu a oportunidade de participar lá. E falei muito sobre isso. Ponto positivo do jogo de ontem. Teve Botafogo apresentou um único poder de reação até agora. Botafogo levou o gol do São Bernardo. E reagiu. Reagiu rápido. E rapidamente fez o Igor Maduro. Tão rápido, durou 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto depois saiu o gol de empate. E sabe o que é melhor? Eu tenho uma filmagem aqui. Eu vou mostrar depois. Não sei se eu vou botar no vídeo, porque não faz muito sentido. Eu gravei quando eu vi, eu falei, o gol vai sair de Igor Maduro a 64. Só que eu falei que ia ser 2-1. Foi 1-1. E saiu o gol a 57. Mas enfim, acho que a gente vai falar do panorama geral. Falando do jogo, não tem como a gente... Pra mim teve 2 pontos positivos. Primeiro,
Finalmente, o senhor Lucas Lopes não foi nem relacionado. Um milagre. Eric é bom. Eric é um jogador nível Champions. Não é. Eric também tem limitações técnicas. Mas ele joga muito melhor do que o Lucas Lopes. Não à toa, ele era reserva ano passado. Volta a tocar nessa tecla. Mas assim, muito melhor que o Lucas Lopes. Que é horrível. O futebol dele é horrível. Não joga nada. O Eric consegue cruzar. Andrés Robles. Horrível. Eu queria perguntar pra vocês, porque foi o primeiro jogo de Robles. Não, foi não. Foi não. Foi não. Ele não foi O primeiro jogo dele foi contra o Caxias. Isso. Que começou como titular. Ele jogou contra o Caxias. Aí tá errado. Os seus dados tá errado. Jogou contra o Caxias. Vamos cortar? Não, vamos de novo. 1, 2, 3. Então, o Eric, ele melhora o time do Botafogo, essa é a verdade. O Andrés Robles é péssimo. Foi uma contratação desnecessária. Eu não entendo até agora por que o Amorim Só porque habla? não... É só porque habla? Não, porque era reserva do Água Santa. Não, a questão é, ele veio só porque habla? Então. O Amorim não ter feito nenhum jogo até agora, não entendo. O Léo Por que foi Santos, contratado? eu não entendo porque foi contratado. Que o Amorim é um zagueiro bom. Pra mim foi alguma rixa no elenco. O Renier ser afastado pra o Andrés tá no lugar dele é pífio. Quer que eu explique? E aí Porque teve... Já a gente fala. Os Que bastidores pra mim, já. assim, falando de jogador, né? A pior atuação, pra mim, de longe, comentei muito sobre isso na live, foi do lateral Felipe Borges. Por um motivo muito simples. Não acho que... Ele quase entregou 2 gols, né? Ele deixa a bola no pé, se eu não me engano, do Felipe Augusto, camisa 11 do São Bernardo, que dá um chutão. O chute que bate no travessão, ainda no primeiro tempo. Ele dá no pé, assim. E outra, quase gol também, Michael Salvo. Claramente, ele é ansioso. Sabe quando você percebe que o cara tá ansioso? Quer cruzar, cruza lá na Casa do Chapéu. Se apertar... Vai dar o vai bote, dá o entregar. bote errado. Ele tava nervoso. Então, o Botafogo tava melhor. O Eric dá um passe perfeito pro Maduro, que é o chute que o Maduro erra no primeiro tempo, que acho que é uma grande chance do Botafogo. Passam 30 minutos do primeiro tempo, o Botafogo começa a se afobar. E aí no segundo tempo volta. E aí outra atuação que me decepcionou também. E Guilherme Santos no banco, né? Guilherme Santos no banco. Disse que tava com desfalque. Não sei se faz tanta diferença ele ter jogado assim ou não. Até porque é a mesma coisa do Dione. Pra mim, é aquele de Guilherme Santos hipotético que jogou muito bem no Paraibano, teve um início legal, mas já não é mais a salvação do Botafogo. É porque, assim, há um bom tempo. essa questão do... Muitos atletas do Botafogo fizeram um Paraibano que é bom, na verdade, e uma Série C não boa, que é no caso de Guilherme Santos, de Gama, que... Rodrigo Alves. Né? Rodrigo Alves também. Rodrigo Alves até que fez alguns Deu uma jogos assistência ok's na Série C. Mas Eu nunca sei o que eu penso de Rodrigo Alves. o que a gente precisa analisar é que o Paraibano é um nível muito diferente da Série C. Já faz tempo também. Né? O Paraibano é um nível muito abaixo em relação à Série C. E aí, beleza, os jogadores como Guilherme Santos se destacaram muito, Gama também, mas na Série C acho que sentiram um pouco do nível mesmo, né? O Guilherme Santos que não encaixou nem como 10, também jogou como ponta, também não deu certo nessa Série C, tentou ainda, mas acho que foi o primeiro técnico, se eu não me engano, a colocar o Guilherme Santos no banco. E... Zé Carlos? Isso, Zé Carlos. E colocar o Honório ali na ponta. Não, o Honório jogou de meia, né? Sempre Tanto bom que ele lembrar... sai quando o Camila entra, que eu vou falar já sobre Era isso que eu ia falar. substituições. Sempre bom lembrar que o 10 do Botafogo, a camisa 10 do Botafogo, ocupada por Camilo, continua sendo um bancário, né? É um jogador de segundo tempo, que joga 15, 20 minutos e que não resolve nada. Não é um 12º jogador, tá longe disso. Eu acho que ele recebe mais a 10 pela história que ele já teve no futebol, seleção brasileira, de Botafogo, de tudo que ele já contribuiu. E os Calma. Se eu falar o que eu acho que... Calma. E os momentos que ele aparece é em falta, né? No jogo contra o Caxias ele entra, bate uma Ele falta. bate uma falta bem, chama a torcida E quase faz. E quase faz. E ontem também ele entrou, bateu uma falta e quase o goleiro do... É porque aqui ninguém duvida da qualidade técnica de Camilo. É. Ele é Eu duvido. qualidade técnica. Eu duvido hoje, com 39 anos. Não, a gente não, eu não tô Duvido eu não muito. tô eu não tô falando que ele tá correto de estar no Botafogo. Não eu tô tem. falando de técnica. Não. Tecnicamente falando, ele é bem. Só Não que é. ele não Na entrega. minha opinião, não é. Hoje, ele não entrega. não tem ritmo algum de jogo. Ele não entrega. São coisas diferentes. Técnica, bola no pé. Bater falta e fazer gol, gente. Não, Bruno mas- Leite tá aí. É sério, Bruno Leite sair pra aquele cara... Pra
viu, Não, cara, eu de concordo empréstimo com com 39 você, anos é um absurdo. Mas ninguém tá dizendo que ele devia estar aqui. O que, Não, tá. o que a gente tá falando é que, tecnicamente, ele tem a camisa 10 do Botafogo pelo que ele já entregou na vida. Camisa 10 tava com o Falcão. no Paraibano. Tecnicamente falando, ele tem alguma coisa, mas ele não tem físico, ele não tem ritmo, e ele, logicamente, não está integrado ao grupo do sentido de jogar com os titulares. Entrosamento. Ele não tem entrosamento. Ele aparece, bate uma falta, quase acerta sempre. E uma situação também de Camilo é que ele não tem intensidade, né? É um cara que Justo. você olha em campo, ele tá andando, ele tá... Ele trota. tá em outra rotatividade em relação aos titulares, ao elenco todo. Eu acho que é um cara que chegou O como setor empréstimo. jurídico do futebol da Paraíba tá me olhando aqui. Chegou pro empréstimo e não rendeu nada, assim. Bastidor do futebol da Vamos Paraíba. lá. Bem rapidinho. Antes de começar esse programa, o Gustavo Cruz queria apresentar, só que por uma questão jurídica a gente impediu. Não, eu ter me controlado no parlatório que eu sou aberto lá, eu acho que eu tô com o psicológico bem, porque eu tava... Enfim, vamos lá. O que eu tava falando, pra mim, não acho que foi horrível, mas um destaque negativo também foi Zé Carlos. Porque começa o segundo tempo. Ele fala o seguinte: não vamos mudar, e aí chega a informação, não vai mudar, não vai mudar agora, com 45 minutos jogados. Se com 10 minutos, diferença enorme, 10 minutos faz no jogo, mudar alguma coisa, a gente troca. E aí, Sabe o que aconteceu? vai. Gol do São Bernardo! Aí quem ia sair? Igor Maduro. Camilo tira o colete, vai lá, tira a bengala também. Não, é sério, pô. Aí Igor Maduro faz o gol. Igor Maduro faz o gol. Volta Camilo. Aí depois, Henrique Dourado sofre o choque. Entra Cauê Canela. E entra Maduro. É sério. Entra Camilo no lugar de Honório. Maduro fica. Ficam 2 volantes lá. Ficam os 3 volantes. Que é outra coisa que eu também discordo. Essa trinca de volante não tá dando. Há muito tempo, porque não tem ninguém que arme. Há muito tempo. Gama pra mim no Paraibano, que você jogou muito. Hoje, pra mim, é Thalisson e Igor Maduro ali. E aí, Igor Maduro há muito tempo. É Igor Maduro. Sim. E Igor Maduro, ele só não é titular incontra-chave do Botafogo por causa que ele quebrou o braço. Não, ele tá sendo titular agora. Quando o Igor Maduro sai pra entrar... Pô, agora eu não sei, não vou lembrar de cabeça. Luiz Miguel? Luiz Miguel, pô, tem informações aqui também, comentamos sobre isso na live, que no jogo contra o Sport, o Luiz Miguel acabou com o jogo, teve que botar 2 zagueiros. Ontem ele só ciscou, não conseguiu fazer nada efetivo. Também não vou pisar muito na cabeça dele, porque eu acho que ele É o menos culpado. não E também, É um e dos também meus não. culpados. Ele, beleza, pode treinar bem, mas jogar. Leão de no treino, jogo- ele tem mas muito. pra mim... Jogar em jogo valendo mesmo, ele não entrou muito, né? Então eu acho que é diferente o ritmo de um treino. Exatamente, um jogo mas valendo, enfim. o que eu quero falar mais sobre essas mudanças é uma questão simples. A consequência disso não é de hoje. Camilo não veio pro Zago, não veio pro Márcio Fernandes, veio por causa de Bussi. Quando o Camilo chegou, o Bussi já tinha saído. Bussi veio porque era amigo de Franzato. Camilo veio por causa de Bussi. Hoje a gente não tem nem Franzato nem Bussi. E tem E Camilo. Camilo continua aí. E não tem Camilo. Essa é a grande verdade. A gente não tem mas Camilo. o que foi feito? O que é que Bussi fez? Afastou o Bruno Leite, liberou o jogador e botou Camilo. Camilo não consegue jogar. Camilo não tem ritmo. Desde a contratação eu falo isso aqui. Você pegar por empréstimo um cabo de 39 anos. Mas ele já foi jogador de seleção brasileira, pelo amor de Deus. E digo mais. A gente que tá ali no campo, a gente vê o aquecimento. Eu já vi Camilo tomando mais Red Bull do que dando passe. Não, isso aí eu não. Não, vou, é sério, não. Vou dizer, não, porque não, ontem eu vi ele não. aquecendo normalmente. Não. Aí eu não vi. É informação. Camilo já tomou mais Red Bull pelo Botafogo do que deu assistência. Informação Joaquim. Esquece Informação. futebol da Paraíba. Informação. Enfim, pra mim o erro tá aí. E aí Bruno Leite tá onde? Tá jogando pra caramba no ABC. Então assim, o problema do Botafogo... E tava com Pisa, né? Bom lembrar que tava com Pisa. Será que... Ô, Pisa já Ô, eu falo. Pisa vem no trabalho irregular. 10 jogos, 1 vitória. Tem como tu ligar pra Bruno Leite, fazer ele reincidir de alguma forma e trazer de volta? A janela abre daqui a 2 dias, mas enfim. Acho que realmente parte positiva, poder de reação mostrado,
que é o mínimo. Um time que leva um gol, ele tem que querer vencer dentro de casa. Não fazer uma partida ridícula como fez contra o Itabaiana. E outro ponto positivo, raça. Mínimo. Tá? Também acho que seja mínimo. Um time que deu... Eles jogaram com vontade. É o mínimo. É o mínimo. E aí agora a gente tem Henrique Dourado, apurei até com o médico do Botafogo na hora, e depois também ele já suspeitava de ser fratura. E aí se deu a confirmação hoje, 3 costelas fraturadas e um pulmão um pouquinho, parcialmente, né, foi afetado. Oxente, chega outra vez, afetado. Eu ia falar outra coisa. Mas enfim, perdão pela gagueira. E aí a gente tem hoje, como opção, perguntei isso também na coletiva, a gente vai falar Vamos já lá, dessas mudanças. foram constatadas 3 costelas fraturadas e um trauma contuso, que é uma contusão leve no pulmão por causa da pancada. Aí, peraí. A gente tem como opção. Impactado. A gente tem como opção quem só pra. E aí a gente tem a opção hoje, como centroavante, Cauê Canela. E Denilson. Então a gente só tem Cauê Canela. A gente concorda que Cauê a gente só tem Canela entrou no ontem. momento. O que ele mostrou foi raça, vontade, mas nível técnico tá muito abaixo. Então a gente só tem Dourado. E aí, outra informação também que eu peguei até na live do parlatório, que no último jogo do amistoso contra o Grande Sport, amistoso que a gente... O Botafogo, a gente que eu falo a Botafogo Paraíba, reserva. a gente vence o Sport titular com o time reserva. com o time reserva e empata Vocês com o querem São informação? Bernardo. Dá a informação. O menino Lucas Matheus, de 16 anos, botou o Matheus Balão no banco. Então, assim, que pra mim, isso é pegar um problema crônico que o futebol paraibano, não sou o Botafogo, que ainda bem que a SAF veio com essa mudança. O futebol paraibano que tem esse problema crônico, que dá um tapa na cara, entendeu? Pra aprender que não adianta. Eu vou pegar um menino de 20 anos, ele tem idade de base, em São Paulo, no Sudeste, por lá de lá, e esquecer dos caras daqui, pô. Me surpreende zero, um moleque de 16 anos já aqui, porque aqui tem futebol bom. É por isso que a gente perde Matheus Cunha, Arthur Cabral, Tiquinho Soares. Mais quantos? É por isso que nenhum desses caras chegaram a sequer vestir uma camisa. Porque a primeira camisa que Vitor Ferraz veste é a do Serra aos 30 e caralhadas anos. Então, assim, a gente tem que começar a valorizar a base. Eu concordo com você. A SAF vem pra mudar esse panorama. Porque, assim, a gente fala que o Brasil é um país de futebol e que existem revelações nacionais. Mas e as revelações de casa? E por que não? Não só o Botafogo. Porque o 13, vivendo o ano que tá, não investe na base. Porque o Campinense, sem calendário, não investe na base. Porque o Botafogo, há 12 anos de Série C, não começou há muito tempo já a investir na base. A gente tem E alguns anos estava sem base. A gente tem projetos como o próprio VF4 do Vitor Ferraz aqui, que valorizam a base no futebol paraibano. E esses projetos, eles não são bem quistos pelos clubes, pô. E aí vem um Guilherme Santos que veio de fora, que em dado momento rendeu. Vem um Honório com mesma idade, mesma faixa de sub-23, que em dado momento rendeu. Vem o Thalisson, que é um dos poucos que no momento se encontra regular ou não, porque a gente tem que saber quem é que daquele meio campo tá regular. Fez ontem o jogo 50, foi capitão também. Ele representa, ele tem... Então, assim, quantos desses jogadores a gente vai ter que perder ou deixar de buscar aqui no quintal pra ir buscar lá, pra pagar, pra gerar custo ao clube e não dar retorno? Perfeito. Aí, volta a dizer o problema crônico. Há quantos anos e anos... É o meu primeiro ano analisando, né? Mas como acompanhando o futebol paraibano e torcendo também, não é de hoje que eu vejo. O que acontece? Traz os caras ou no final de carreira, ou os que foram descartados, sei lá, da base de um time de Série A. De Carlos, o novo reforço é mais uma que vem desse mesmo formato. Já a gente fala. E aí vem o quê? Os caras não se identificam, não tem a mesma identidade de um moleque que cresceu aqui. Quando quer jogar, joga. Quando não quer jogar, não joga. Então, tem jogos que a gente pega desse Botafogo que é muito nítido que falta vontade. Contra o Floresta, contra o Itabaiana. É muito claro isso. É muito claro. E a gente tem ontem um jogo que mostrou raça. Repito, é o mínimo.
Mas Mostrar raça é o mínimo. eu consigo explicar de onde faltou essa vontade. Não, mas não é de hoje. Não, mas eu posso... Pode já. Mas eu só tô completando que não é de hoje. Um grande Mas exemplo que a gente tem é Léo Moura, o que ele fez aqui. Tem um motivo. Qual o Vai motivo? lá. Agora Vamos começar os bastidores. Vai levar um tempinho. Eu tenho que começar por ordem cronológica, né? Ordem cronológica, então vamos lá. Primeiro, Porque assim... pra chegar no jogo, uma vamos começar coisa, todos os bastidores. uma coisa é fato, que o clima no Botafogo da Paraíba nunca... nesse começo de Série C, nunca foi bom, né? Sempre rolou um desentendimento ali, um clima ruim, e isso foi começar a ser refletido dentro de campo. E aí por isso que a gente tinha essa impressão, antes de saber todas as informações, né? Que caramba, falta um pouquinho mais de vontade nesses jogadores, né? De entrar em campo e... vestir a camisa do Botafogo. vestir a camisa do Botafogo, né? Mas aí vamos lá. Tudo começou quando o grupo de jogadores... Isso é informação. Informação de Ellison Silva, é importante. Ele já publicou no Esporte na Pop, programa da Rádio Pop. Importante pontuar também, Correio, que chegou um ponto que teve basicamente 3 grupos de jogadores. O grupo que estava antes da SAF, com os antigos investidores. O grupo que chegou por causa de Lucas Franzato, que foi a grande barca do Cianorte e companhia. E o grupo pós Lucas Franzato. Então, o grupo estava rachado assim. E Fausto lá, continuando. Ainda bem que saiu. Mas aí começou na seguinte forma. O grupo de jogadores chegou na direção e pediu pra treinar. Agora me fugiu qual foi o turno. Informação importante de Alisson Silva, Rádio Pop FM. Não é minha. Mas eu confio bastante. Sócio. Confio bastante Grande em Alisson. sócio. Grande sócio de Quaresma. E eu acho que confirma essa informação. Mas vamos lá. O grupo de jogadores chegou na direção e pediu pra treinar. Eu não vou lembrar agora qual foi o turno. Ou se foi à tarde ou se foi de manhã. Mas vamos dizer que foi de manhã. Pediu pra chegar a treinar de manhã. A direção foi e falou, não, a gente quer manter os treinos à tarde. E aí os jogadores falaram, não, a gente quer treinar de manhã. Eu não sei qual foi o motivo, se era motivo porque é menos quente, enfim, não sei. Mas eles queriam, o grupo de jogadores queriam treinar de manhã. E aí o Galo, com toda a sua bagagem e toda a sua forma de tratar o ser humano, né, acho que de uma forma muito ríspida e grossa, falou, não, quem manda somos nós e vai ser à tarde. E aí... Foi na semana que ele disse que teve uma conversa séria com os jogadores, né? Não sei essa informação, qual foi o dia exatamente, mas enfim. Se foi na semana da coletiva, foi isso. Mas enfim, e aí o Reinier, como um dos líderes do grupo e capitão, falou, Galo, não, me desculpe, mas todo o grupo de jogadores quer treinar de manhã. Aí por conta desse movimento de Reinier e por ele querer confrontar o Galo, ele foi afastado. E aí o grupo de jogadores viu todo esse movimento. Lembrando que é importante, essa primeira reclamação ou observação de querer treinar em outro turno foi dirigido para Fausto. Só que Fausto e Galo... Fausto não resolve nem o resto do clube. Então, Fausto não estava... Tudo que reclamação que os jogadores faziam para Fausto contava para Galo. E aí criou-se mais uma desconfiança em cima de Fausto. E depois desse afastamento de Reinier, tudo aumentou. Entendeu? Então, todo o grupo de jogadores que... Só pra gente lembrar quem era o homem de confiança de quem, porque eu não tô vendo confiança em nenhum dos dois. O homem de confiança de Galo era Fausto. E Fausto não tinha confiança no próprio trabalho. Exatamente. E aí criou-se todo um clima, assim, do grupo de jogadores não confiar em Fausto, porque tudo que a gente falasse pra Fausto iria contar pra Galo, e se a pessoa for contra Galo, iria ser afastado, que nem foi Reinier. Entendeu? Então, tudo isso criou-se um clima terrível dentro do Botafogo da Paraíba. Não tinha clima na Maravilha do Contorno para trabalhar, porque sabia que trabalhava com uma pessoa um pouco, bem entre aspas, assim, mais autoritária, um pouco, né, bem, se você for contra mim, você tá fora. Basicamente isso, entendeu? Que era trabalhar com Alexandre Galo. Então criou-se todo esse clima pesado na Maravilha do Contorno, e a gente sabe que qualquer trabalho, futebol, aqui com a gente, se tá um clima ruim, né? E naquele momento... Ninguém quer trabalhar e tal. Naquele momento ele não era só CEO do clube, como ele tinha participação ativa na SAF. Tinha 5% da SAF. Gustavo? Vamos lá. Parabéns por ter apurado tudo. Não, agora foi Ellison, mas Silva trouxe uma ótima questão. A gente tava conversando já sobre isso. Acho que, assim, eu particularmente... Você também, nunca fomos tratados mal por Galo, sim, né? Não. Embora realmente teve isso. Não só a gente sente ou percebe e também escuta que o clima tá mais leve também. O próprio Michael falou isso, que teve uma semana leve de trabalho no jogo passado. E agora com o novo diretor. Né? Não vou também
endemonizar Galo por tudo, mas o que eu acho também é que depois até disso, fica fácil a gente entender algumas derrotas ou problemas técnicos. Algumas derrotas ou empates sem explicações, né? Parece que queriam derrubar alguém. E conseguiram, o Galo saiu. Mas o torcedor não tem nada a ver com isso. E pra mim assim, não tô falando que o jogador tem que trabalhar de forma em um local ruim, não é isso que eu tô falando, mas tem que entregar, ser profissional e entregar com vontade, não pra derrubar, porque é uma vergonha não entregar 100% em qualquer jogo, sendo classificado. É porque a questão passa muito pelo clima também, né? Concordo. Não fica uma vontade de trabalhar. Caramba, vou hoje levantar a cama, Mas eu vou acho trabalhar naquele lugar que tá o clima assim espetacular. problema não também, era o que acontecia, entendeu? O problema também Então os caras já levantavam com uma vontade negativa. O problema também foi Galo abraçar tanto Fausto, que ele foi junto. Sim. Fausto já era pra ter saído. Há muito no tempo. máximo, Outra informação. depois do Paraibano. Jogue logo a informação, No porque a gente máximo, tem depois do Paraibano. Vamos lá. Tem o respeito de Fausto, porque ele foi muito importante quando jogou pelo Botafogo para o acesso em 2013. 12 anos. Mas manchou como gestor, como diretor de futebol, foi horrível. As contratações foram péssimas. A gente tem Felipe Bosch, que hoje não fica ansioso para cruzar a bola. Aí vai afasta Renier. Renier tem uma história já no Botafogo. E mais que uma história, ele é hoje, vou amar muito bem, mas o melhor zagueiro do Botafogo, na Série C. Tranquilamente. Acho que eu ainda vejo o Lamar melhor, mas enfim. A questão de Fausto Mas era a dupla segura. Era a dupla segura. E também por de representatividade, pô. O Thalisson, por exemplo, representa muito pro Botafogo. A questão é a seguinte, a informação agora é minha. Tem que respeitar. Foi de Ellison, agora minha é que a cabeça de Fausto, né, a demissão de Fausto já era discutida desde aquela derrota contra o Guarani. Guarani que na época era um dos lanternas da Série C. Ali, lá? Lá Já atrás, tava tarde. Já tava E já querendo... tava Era pra ser depois do Paraibano. Já estava sendo discutido e piorou mais ainda no jogo contra o Floresta, que perdeu no Almeidão por 3-2. O Felipe Félix chegou no Galo e comunicou: Galo, eu como sócio majoritário quero demitir o Fausto Momento como diretor executivo. O Alexandre Galo bateu o pé, não sei, a gente não sabe ainda o motivo, o porquê ele abraçou tanto o Fausto, mas falou: eu discordo, eu quero manter o Fausto como diretor porque confio nele e tal. O Felipe discordou e falou: não, eu quero demitir. Ficou nessa discordância e aí pra resolver o Felipe deu metas. Olha, vou dar essas metas aqui. Se o Botafogo, se o Fausto não bater essas metas, eu demito. Acho que foi coisa de 3, 4 jogos atrás. O Botafogo da Paraíba não bateu essas metas, até porque tá na zona de rebaixamento. As metas eram todas relativas aos jogos? A jogos, a pontuar, entendeu? O Botafogo não bateu essas metas. O Felipe chegou em Galo e falou: Galo, vamos demitir o Fausto. Mais uma vez E os dois morrem abraçados. Mais uma vez o Galo bateu o pé e falou: não vamos demitir. Aí o Felipe pediu desculpa a ele. Eu falei: Galo, eu sou o sócio majoritário da SAF. Me desculpe, mas eu vou demitir Fausto Momento. E Galo vai junto. E aí o Galo falou: se vai demitir ele... E com isso, mudança já, meus queridos. Eu saio da associação, da SAF. O Felipe concordou e beleza. E aí corta pra hoje. Aí corta pra hoje. Mudanças. Tudo que resume é que agora é o seguinte. Antes, o Galo tinha 5% da SAF e o Felipe Félix tinha 85%. Hoje, depois com a saída de Galo, o Galo vendeu os 5% pro Félix. E os 90% são todos de Félix. O Félix tem 90% da SAF e os 10% da associação. Então quem manda na SAF inteiramente... 100% da SAF é do Felipe Félix. E aí hoje anuncia, também já tem essa informação, já tinha soltado no meu Twitter. Felipe Albuquerque foi anunciado hoje como novo diretor executivo de futebol do Botafogo da Paraíba para o lugar de Fausto Momento. Foi apresentado hoje, falou um pouco, achei que ele fala muito bem. E também Evaristo Pisa, né? E Evaristo Pisa como treinador. Aí a gente pode mostrar algumas lembrar... partes coletivas, né? Aqui. Isso, vamos mostrar as coletivas. E também a gente tem que lembrar que, além de Pisa, além de Felipe Albuquerque, 2 reforços. Ian já tava lá hoje, não é isso? Ian tava lá no CT já. E Ed Carlos também, que vem do Santos. Vamos comentar sobre esses 2 reforços, aí depois a gente passa a coletiva, pode ser? Pode ser. Justamente. Vamos primeiro começar sobre Ed Carlos? Ed Carlos. Mais badalado? Eu discordo. Pra mim, assim, não é o que mais anima, não. Acho que. Não, badalada, assim, Holofote Santos, quer queira ou não. Mas, deu errado lá e vem pra cá, tá. Guilherme Santos, Honório, mas enfim. Acho que o Ed Carlos não é um nome que anima muito. Talvez porque assim. venha pra cobrir. Entre ter o Camilo, que
não serve, não joga, não tem ritmo, não consegue entregar nada, e ter o Ed Carlos, eu acho que é melhor ter o Ed Carlos. É porque o Ed Volto a Carlos, dizer, assim... Quem pediu pra Bruno Leite sair durante o Paraibano, tá agora chupando dedo. É porque até o nome Santos no currículo já engrandece um pouco, então. né? Mas a questão é que ele não se firmou no Santos. Ele treinou, fez base no São Paulo. O Santos foi lá e adquiriu, comprou ele. E ele nunca jogou. Só que ele jogou, acho que foram 3 jogos pelo Santos, profissionalmente. E saiu emprestado time por time. Rodou o Betim, rodou no Nick Volui, da Grécia. 2 times da Grécia, não foi? 2 times da Grécia. Um time da Grécia, o Nick Volui, da Grécia. E voltou ao Santos, acabou o contrato, livre no mercado. O Botafogo foi lá Quantos anos de e contrato? pegou. Não tem essa informação. Também não tem. Mas enfim, é um cara que não se formou no Santos, rodou ali e tal, não... Assim, é um cara que chega, acho que pra compor o elenco também, acho que não vai chegar como status titular. Tem que mostrar em campo, né? Tem que ver. A gente vai mostrar já a coletiva. O Felipe Albuquerque falou também que não vai ser uma reformulação completa, porque é uma janela que tá chegando no fim dessa primeira fase. Também não prometeu muita coisa, que ficou com medo da última vez que prometeu, né? E o elenco tá muito recheado também, tá muito inchado. Mas, assim, o elenco. Mas Ainda da era Galo, se essa for a contratação da Série A e B... A informação que eu tinha é que chegaria 2 nomes de Série B. Um foi o Inayan, que tava jogando na Série B. Não, pelo Volta Redonda. Pelo Volta. O Inayan é o primeiro reforço Série B. Ele subiu com o Atlético ano passado. Isso, ele jogou subiu com o muito Atlético e foi bem pro Volta. na Série C. E a segunda... Jogou muito bem. Eu acho que um reforço positivo, muito bom, que a gente tá pressando é o Ianan. Tinha esses 2 reforços de Série B. O primeiro Inayan, o segundo, não sei se vai ser o Ed Carlos. O Ed Carlos não é de Série B, né? Ele tava jogando na Grécia. Então acho que pode ainda... Era o reforço da Europa. Pode ser falado. também. Foi falado que tinha um jogador da Europa, que ainda Verdade. não tinha sido Revelado. Revelado, tá aí, viu, da Grécia. E aí Puxa a coletiva aí, pelo amor de Deus. E vai chegar outro nome... Vamos pra coletiva. Vai chegar outro nome de Série B ainda. E agora a gente vai informação pra que eu tenho. coletiva com essa série de risadas. Grande reforço grego. Grande reforço da Série B. E agora a gente espera que eles mostrem... Não, o Ianan é um bom reforço. Bom reforço. Não, bom reforço. Na minha opinião. Bom reforço. Pra mim, o Ianan, ele vem da mesma credibilidade do Honório. A gente veio, você foi o primeiro a falar que era craque. Sim. E agora falta demonstrar em campo. Mas o Ed Carlos, eu não me apaziguo um pouco, não. Vamos pra reportagem que a gente sofre o processo? Sim, nós temos ciência da necessidade de qualificação, né? Nós temos um elenco quantitativo alto de jogadores. É importante que a gente seja sempre verdadeiro e frontal com o torcedor. Aquilo que eu sempre digo, né? O torcedor é a razão de existir do clube. Então vocês vão sempre poder esperar de mim a maior frontalidade possível e dizer a verdade ao torcedor. Então, num quantitativo, número de atletas alto. Então é uma coisa que agora nós vamos organizar nesse replanejamento com a abertura dessa janela, uma janela muito importante. Nós vamos buscar a qualificação desse elenco para a gente, o quanto antes, volto a dizer, a gente alcançar a pontuação necessária que garanta a permanência do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Obviamente que nós pensamos nesses parâmetros, sabemos que o Pisa é um profissional muito bem quisto pelos atletas que aqui estão, muito bem quisto pelos torcedores, então com certeza foi um dos drivers que nós controlamos, mas existem outros, né? O Pisa já trabalhou com mais da metade desse elenco, isso é uma coisa muito importante para nós. Outro fator, a disponibilidade dele, então ele estava disponível e próximo, tanto é que após fecharmos pela manhã, acredito que era por volta de 9h30 da manhã, ele prontamente se deslocou e já vai estar disponível para dar o treino de hoje. E dos 8 adversários ele já teve a possibilidade de enfrentar todos. Então foi esse o tripé da nossa tomada de decisão nesse sentido. A gente enxergou um técnico disponível, que estaria hoje mesmo aqui para poder dar o treino, um profissional que tem um respaldo, que tem uma bela história aqui no clube, e também a questão dele conhecer muito bem a competição. Então foram esses os parâmetros que a gente identificou como um diferencial competitivo e por isso a opção por ele. Eu sempre sonhei em investir no futebol, até por causa das empresas. Naquele momento, a SAF estava passando por uma transição difícil, já tinha sido um ano passado tinha acontecido muitas coisas, e eu coloquei a minha parte, que eu tinha vontade realmente de investir no negócio, e todos identificaram que eu era o cara que podia ser o majoritário. Hoje a composição da SAF ela é 100% minha da SAF, tá? Quando a gente fala de clube de futebol, 10% é da associação, 90% era meu. Da minha parte, eu tinha cedido 5% para o Alexandre Galo,
em troca da experiência dele. Ele é um super profissional, um cara gigante no mercado, um cara gigante no futebol. Além de tudo, eu já conheci ele antes, ele trabalhava na minha empresa, né, com franqueado, então a gente já tem parceria de negócios antes. Conforme futebol as coisas mudam com uma dinâmica um pouco mais rápido, a gente tinha algumas convicções diferentes em relação ao futebol. Então a gente optou por eu comprar essa parte dele, os 5%, e a gente seguiu cada um para o seu caminho, a gente identificando o melhor para o Botafogo. Hoje, a atualidade é que do clube eu sou dono de 90% e a associação é dona de 10%. Esses cortes aí, né, produzidos novamente por Pedro Quaresma e Gustavo Cruz. Ele foi da TV Bela, a gente só pegou o corte. Mas aí, a gente só pegou a minutagem e cortou. Mas aí a produção... No trabalho a gente vai perguntar. Se encaminha por isso também. Mas bora lá. Mas bora lá, a gente tem muita coisa pra falar ainda, né? Um pouquinho que tá acabando, mas Pisa anunciado, esse belo casamento, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E agora a gente espera que contrate até o final da temporada, que o Belo pelo menos permaneça. Lógico que todo mundo aqui vai torcer para que passe para a próxima fase. Porque assim, o Belo faz a melhor campanha da história da Série C e não classifica. Se classificar nas buchas e subir, tá tudo bem. Não. Eu acho que o campeonato do Botafogo da Paraíba já mudou faz... Na verdade, se concretizou nessa última partida. Contra o São Bernardo. Que é sair da zona de rebaixamento. Eu acho que nesse momento não pode pensar em acesso. Vamos pontuar para o acesso. Acho que não. Acho que agora é pensar jogo pós-jogo e pensar em sair da zona de rebaixamento. Até porque são 6 pontos, desculpa, do G8. E assim, a situação não é nada boa para ficar pensando em G8. Eu acho que é como o Felipe Félix falou na coletiva, né? A meta é o seguinte: se vencer 4 jogos, tá tudo bem, escapa da zona de rebaixamento. Mas pra G8 é vencer dos 8 jogos que faltam, 6, 7, no mínimo. E tinha que vencer o São Bernardo, né? Se quisesse chegar no G8, porque era confronto direto. Não, ainda, em teoria, dos 8 tem que ganhar 7 pra conseguir chegar no G8. Que eu acho que isso agora é o que menos pode falar. Eu acho que é tão viajoso como o Zé Carlos falar que tá contente, tá feliz que o time jogou bem depois de um empate em casa. Acho que a gente pode começar falando sobre Felipe Albuquerque e depois falar sobre a chegada de Pisa, né? Justo. Ele chegou, falou bem, muito respeitoso também, apresentou para cada um de nós. Vem do Paysandu, acho que ele uma coisa positiva é que ele chegou falando sobre a aproximação da torcida e a aproximação da mídia também. Hoje a gente teve, depois de muito tempo, um treino aberto. O treino todo foi aberto, que foi o treino também com os reservas e os não relacionados. Mas foi um treino 100% aberto. Foi o primeiro treino de Pisa, a gente teve a oportunidade de falar com ele. E Felipe Félix falou também que quer a imprensa mais próxima. Felipe Albuquerque, porque são dois Felipe, né? Albuquerque comentou também sobre ter um pouco de sigilo do trabalho, mas eu acho que o principal fala dele foi sobre o replanejamento, né? Que vem nessa... Foi a primeira pergunta que eu fiz logo, sobre essa janela que já abre... A gente tá gravando na terça, já abre quinta-feira, dia 10. E ele já falou sobre o replanejamento. E comentou muito sobre o Botafogo ter muitos times, ter um elenco muito cheio. Ele não vai conseguir tirar todo mundo agora, vai fazer uma lavagem de roupa agora. Que traz jogadores... eu tentei 2 perguntas seguidas, ver se eu consegui algum furo. Pô, vai trazer um centroavante, não vai pra Dourado, mas ele não... O bicho desvia. Acho que até é muito cedo também pra falar sobre... Né? É cedo, mas necessário, assim. Não, ele não quis falar. Ele disse que não ia falar exatamente pra não... Mas falou que vai trazer, né? Vai trazer reforço. Vai trazer reforço. E muito provavelmente um camisa 9. E eu acho interessante não trazer reforço até não só pela fratura na costela de Dourado, que deve tirar ele por bom tempo, mas também pela fase muito ruim de Denilson, né? Sim. Eu acho que mais pela fase ruim de Denilson do que pela fratura de Dourado. Eu acho que agora vira muito mais emergencial por conta do desfoque de Dourado. A gente ainda não tem informação de quanto tempo vai ser essa recuperação, mas imagino eu que... Não, ele não joga mais Série C, não. Então, a fratura em 3 costelas, acho que no mínimo, se volta faltando pouquíssimos jogos pra terminar a Série C. O que não resolve a vida de seu ninguém, porque ele vai estar sem ritmo de jogo. Então, exatamente. Então, eu acho que já seria necessário por conta da má fase de Denilson, mas vira uma questão emergencial por conta da lesão de Dourado. E aí é bom a gente também citar, porque Dourado ele vem ano passado, aí ele sai, volta. E nessa temporada, pra mim, ele faz uma boa temporada.
Pra mim é o melhor jogador. Pra mim também é o melhor jogador, identificado, artilheiro. Capitão em muitos Pra momentos. mim, o melhor jogador E- foi o o Michael. É verdade. Pronto. É o E Michael. o Thalisson também fez uma boa temporada. Não, acho que fez melhor que a do Dourado, não. Pra Eu mim, na acho. ordem pode ser. Eu pode acho. ser, pronto, mas eu fica no entendo, top 3. eu entendo. Michael, pra mim, Michael, Dourado. Dá pra fechar com o Thales, em dados momentos, Gama. Enfim, a terceira colocação pra mim é bem variada. Mas vamos lá. Qual o futuro de Dourado? Porque assim, sai, volta, faz uma boa temporada, novamente, artilheiro, capitão. Eu acho que isso aí a gente vai responder muito depois do fim da Série C. temporada. Eu acho que agora seria mais se a gente pensar no futuro do Botafogo mesmo. Que chegou. O futuro do Botafogo é 9 pra resolver. Com o Felipe Albuquerque. Acho que não são 9, cara. Tem muito. Um Tem 9, muito um ponto. ponta, um meio Um 9, um meio atacante, um lateral. Exatamente. Um time. Que foi algo que Felipe Albuquerque falou muito. Gostei da postura dele. Principalmente do que ele falou da mentalidade de jogo a jogo. Ele falou, né? Temos 8 jogos, 54 dias até agora. Acho interessante também. Óbvio, o cara vai chegar, vai falar bonito. Isso é de praxe. Quer mostrar as credenciais. Quer né? mostrar, exatamente. Mas é importante chegar falando assim. Chegar já não falando besteira, já não prometendo. O Felipe Félix tocou muito nessa tecla de não prometer nada. Até quando falou do CEO. Até porque o momento não pede nenhuma... Uma coisa que eu comentei com o Gustavo depois é que o Felipe tá diferente daquele Felipe Félix do começo do ano. De, vamos subir pra Série B em 4 anos. Time grande não vem de mando de campo e tal. Ele até admitiu que no começo falou besteira Falou e tal. que o que ele mais aprendeu aqui foi não prometer. Exatamente. Então eu achei ele na coletiva de hoje, o Felipe Félix, um cara muito mais lúcido. Muito mais... Entendendo a realidade de onde é que ele tá, Exatamente. o momento do Botafogo. Exatamente. Eu acho que ele tá muito mais... Maduro, na verdade. Com mais maturidade. Com mais maturidade, até porque é um negócio novo pra ele, que é o futebol, né? Ele que já é empresário em outros ramos, mas no futebol é a primeira vez. E tá entendendo agora onde tá pisando, em qual momento tá o clube. Eu acho que isso é até importante pro futuro do Botafogo, né? E mais, assim, ninguém aqui tá criticando a SAF ao ponto de dizer que a SAF não fez nada. Como o Gustavo vive citando, eu acho que a principal frase é a frase que mais me lembra de onde é que tá a SAF hoje. Antes da SAF, o Botafogo tinha vigilância pro cachorro, pô. Não tinha talento. Não, assim, Galo falou disso. O que a gente fala é o seguinte. Hoje, Felipe, ele tá proporcionando uma estrutura que o Botafogo nunca teve, e essa estrutura vai melhorar ao longo dos anos. Me lembrou de um outro ponto que eu vou falar agora. Qual é a questão? A estrutura melhora, uma hora, pode não ser nesse ano, mas uma hora o time responde. E eu não tô falando do elenco, porque o elenco do Botafogo vai rodar. Esse elenco, independente de subir, independente de ganhar todos os próximos jogos, não vai permanecer 50%. Então, assim, o que a gente tá falando é, os atletas saem, o Botafogo fica. A estrutura tá sendo montada, e o time, daqui a 5 anos, pode muito provavelmente ter uma das melhores estruturas do Nordeste, com o investimento que tá sendo feito. Na minha opinião, bate de frente com o Bahia e Fortaleza. Depois que o que Galo mostrou pra gente, né? E explicou que vai ter 4 campos. A gente hoje a coletiva, a gente teve a oportunidade de conhecer o Bahia, Fortaleza não hoje. E Retrô, né? É sempre bom lembrar que a estrutura do Retrô, apesar de tudo, O Serra Branca também não fica... Mas enfim, só explicando que isso que o Quaresma falou, depois da coletiva de Galo, há um tempo já, a gente teve a oportunidade de... Ele fez um tour com a gente pelo CT. Sem gravar nada, mas a gente teve a oportunidade, o Quaresma estava lá. Enfim, acho que um ótimo ponto também para tocar é essa questão. Vamos lá, de novo. Realmente, estrutura, top e tal. Pego muito que o Eric Júnior já falou aqui. Você me dá o dinheiro que a SAF tem, eu consigo dar essa estrutura também, tá? Eu contrato pessoal, contrato engenheiro, contrato arquiteto, contrato pedreiro, vão lá, faz a estrutura. O que eu não vou conseguir fazer é dar um futebol de qualidade. E aí acho que faltou a competência dentro de campo. No momento que Fausto contrata Riquelmo, né? Enfim, e outros jogadores que fracassaram, que eu não vou ficar aqui também chutando jogador, não tem pra quê, não há necessidade disso. Mas dentro de campo falta essa resposta. E eu acho que tem um ponto muito interessante que eu concordo também, que foi sobre concordo com o que Joaquim falou, né, no caso, mas que a gente perguntou hoje, na verdade, Quaresma perguntou, que foi sobre a última fala de Galo, né? Na coletiva dele, que a gente estava lá, ele comentou que o jogador, e Fausto também comentou em outros momentos, que alguns jogadores de Série A e Série B, que eles tentaram contato, não queriam vir por falta de credibilidade do Botafogo no mercado. E aí, Quaresma perguntou, foi um questionamento que eu tinha feito ontem na live, Quaresma perguntou na coletiva, ainda bem que eu tinha esquecido de perguntar, ele foi lá e deu a cartada, falou,
vamos lá. O Botafogo não tinha credibilidade na época. A SAF chegando, as coisas melhorando, pagando em dia, e agora tá em 17º, vai para outra janela, vai ter mais... Eu acredito que, pela lógica, né, tenha menos credibilidade. E a resposta de Felipe Félix foi certeira, né? Falou que o Galo achava, foi junto com ele. Justo. Então, acho que foi certeira a resposta, concordo também, tá muito mais... aparenta ter muito mais maturidade agora o Felipe Félix, mais lúcido. Também acho que, como ele falou também, antes ele era totalmente do financeiro, agora ele é o rosto mesmo, e enfim, é o número 1 da SAF, em todos os sentidos, até nos financeiros também. E acho que agora é dar a resposta em campo. Duas questões que eu queria frisar. Primeiro, se der errado, que não caia tudo no Felipe Albuquerque, que ele acabou de chegar. Segundo, se der certo, se o Botafogo chegar a subir, ou passar, pelo menos não cair. chegou no quadrangular. Outro ponto também, que não se ignora a incompetência. A incompetência que foi feita. Desde o senhor Lucas Franzato, que não fez uma pré-temporada, porque Lucas Franzato já estava presente. Eu estava nessa coletiva, que estava Fausto e o antigo diretor também, Afonso. Estavam os dois lá, falavam que a SAF já tinha participado. Henrique Dourado veio ano passado pela SAF, e junto com a Barca do Cianorte, como eu falei. E esse ano também. Não teve uma pré-temporada boa, e a gente tá colhendo frutos disso aí. E é sempre bom lembrar, que foi uma pergunta que tu fizesse, inclusive, na pré-temporada, que se o elenco ia aguentar, se o elenco não ia estourar. Sim. E o elenco tá estourando há muito tempo. Isso de Dourado aí é só um acidente de trabalho. O que tá acontecendo é que o Botafogo precisa de um ponta reserva e olha pro banco, não tem. E precisa de um meio atacante que crie, porque a gente tem uma trinca de volantes que joga desde que o mundo é mundo. E não resolve porque ninguém arma, porque teve que tirar Guilherme Santos, que não é o grande responsável, seja pela solução ou do problema, mas ele não é meio atacante. Ele já disse que prefere jogar de ponta. Sim. Então, tem um Honório que em dado momento responde, tem o Rodrigo Alves que em dado momento é o Pelezinho, em dado momento é o Rodrigo Alves. Então, assim... Não, eu acho assim, o Rodrigo Alves jogou muito pelo Remo ano passado. O Denilson foi artilheiro da Série C, gente. Então, assim, eu acho que... a gente... Nessa época que eu perguntei, foi bem no começo da temporada, eu tava achando um elenco pequeno. Hoje em dia eu acho um elenco demais. Só que eu acho interessante, porque a gente tem um lateral, que é o Diogo Ferreira, que ele joga nas duas laterais. E aí o Sid Clay sai. O que é feito? Contrato Felipe Boys. Ué. E o Diogo Ferreira veio pra quê? A gente tinha o Amorim na zaga. O Renier foi afastado. E o Amorim não recebe chance. O que é que faz? Contrata Léo Santos, que até agora não jogou porque tá falando de joelho. Né? E o chileno reserva do Água Santa. Repetindo, porque habla. Porque habla. Mas enfim, não tem chance. Entre tantos outros. Enfim. Acho que tem uma questão hoje em dia que não é mais nem de estourar, sabe? É mais de panela mesmo. E a palavra tem que ser essa. Tem uma panela. O Botafogo tem uma panela, o Botafogo tem um elenco longo, com jogadores que não são relacionados, com jogadores que treinam bem, que são leões de treino, como, por exemplo, o Luiz Miguel, Sim. que destruiu o esporte, mas quando recebe uma oportunidade não vai bem. O próprio Felipe, que ninguém sabe porque veio até o momento. E aí tem jogadores em final de carreira, uns respondem, outros não. O Dourado responde e o Camilo treina. Enfim, eu acho que os problemas estão aí, mas eu acho muito importante deixar isso claro desde já. Se o Botafogo conseguir, agora, com o Pizzi, que a gente vai falar já dessa chegada dele, um milagre e consegue se classificar para o quadrangular e sobe, não se pode esquecer a incompetência que foi durante todo esse trabalho. Porque eu acho que tem um problema muito grande de blindar. Antes, se ignorava a incompetência com a superstição, né? Se blindava. Não, o Botafogo não conseguiu subir ano passado porque tem uma magia e deve ter coisa enterrada na maravilha do contorno e só vai conseguir subir de novo quando o terreno conseguir... Não é isso, tá? Futebol é trabalho. Da mesma forma que não se pode também querer queimar Felipe Albuquerque, ou enfim, a gente vê de tudo também. Eu né? acho que toda essa má fase do Botafogo, eu vou bater novamente nessa tecla, era muito por conta de confiança, de ambiente de trabalho que não estava legal. Eu acho que pode ser que sim, os jogadores que estão jogando tem um nível técnico abaixo e tal, mas eu acho que não é um grupo
pra lutar pra rebaixamento, pô. Não é um elenco assim que a gente olha, não, esse time aí vai lutar contra rebaixamento. Acho que não. Não. De longe eu acho que é um time que... Não, o time é bom. E eu acho que isso piora. Então, mas justamente era um momento do Botafogo que é muito mais por conta de confiança, de clima, que pode ser resolvido agora com uma renovação que foi feita às pressas, mas tem uma renovação, é outras pessoas trabalhando, é um outro clima de trabalho internamente, que pode se resolver para fugir do rebaixamento. Mais uma vez, o Campeonato Botafogo da Paraíba não é para brigar para G8 nesse momento. É para fugir do rebaixamento. Então, com todo esse clima renovado, com novas pessoas, novas caras, eu acho que o Botafogo tem como dar a volta por cima. E a chegada de Felipe Borges foi porque Sidney saiu, aí tinha que trazer alguém. Chegou ele, para ser reserva, porque o titular é Evandro. O André que também não é solução. O André Zobles e o Léo Santos. Aí dá pra gente discutir o porquê esses caras chegaram, já que tem Ballardini, tinha o Renier, tem o Amorim, enfim. Mas o Amorim pode ser que ele não seja relacionado, porque nos treinos o cara não mostra. Pode ser isso, igual o Riquelme, igual a todos os outros que estão afastados. O Amorim mas aí a gente tem uma grande questão. O Amorim não mostra, o Luiz Miguel mostra e também não joga. Mas o Luiz Miguel não estava recebendo nenhuma oportunidade. Ele joga contra o Sport e joga bem, recebeu agora. Pode ser que o Amorim jogou mal contra o Sport, ele não sabe. Tenho uma opinião bem simples, assim, sobre isso. Sendo bem sincero, eu acho que quando um time faz a melhor campanha da história dos pontos corridos, e aí no quadrangular dá errado, é problema de confiança, é problema psicológico, é problema interno. Quando o time faz 11 jogos e 2 vitórias, não é só confiança, não. Aí é problema técnico, aí pode ser falta de vontade. Eu acho que vai muito além, sabe? Eu não acho que o elenco do Botafogo é ruim, não. Mas eu não acho que é só questão de confiança. Mas aí a gente vai partindo... São 11 jogos. Vamos lá. A gente começa a Série C com o Zago estreando. E aí... Com o Zago não. A gente começa com o auxiliar. Não, mas Zago tava em campo já. O Zago tava em campo. Mas aí começou a Série C com o Zago contratado, o grande nome pra Série C. Zago chega... 4 jogos. 4 jogos, demitido. Dá uma entrevista pós-demissão dizendo que o elenco é isso, que o elenco é aquilo. Já vamos entrar em piso, então. Já começa com o Zago queimando o elenco. Então os caras já se sentem como, né? Desprestigiado. Sai Zago, entra o Márcio Fernandes. E aí começa todo o conflito interno no Botafogo que eu expliquei mais cedo, sobre René afastado, aí Galo, enfim. E, além disso... Márcio Fernandes fala também que falta vontade. Falta vontade, tem tudo isso. Então o clima já não estava sendo legal. Com 6 jogos. E aí sai a reportagem do GE dizendo que Lucas Franzato e o Celso Como Neto já não são mais donos. Agora fica com o Felipe Félix. Então já tem uma troca de donos. Aí aparece Galo, além de ser eu, dono do Botafogo também. Então já é um acúmulo de Perfeito. Volto a dizer. De funções. Incompetência. Por quê? Se fosse para continuar, vou voltar a dizer, se fosse para continuar com o Pisa, eu particularmente, primeiro, eu acho que Bussi, que veio para substituir ele, tá no nível abaixo. Tá. Bussi não está no mesmo nível que Pisa. E veio por causa da amizade com o Lucas Franzato. Inclusive, Bussi, dos 4 treinadores, mesmo que Márcio e mesmo que Zago tenham dado errado, é o de nível mais baixo. Mas assim, calma. Deixa eu só finalizar. Só finalizar o meu raciocínio. Vocês falaram que não é só confiança e tal, tá um nível abaixo, mas assim, o Botafogo não teve uma sequência de treinadores, pô. Perfeito. O Zago chegou, 6 jogos. Quem que treina um time com 6 jogos? Ninguém. Sim, então, justo. Vamos lá, beleza. Depois de Zago, Márcio Fernandes, 6 jogos. Ninguém dá cara com 6 jogos. Perfeito. E agora chega o Pisa pra resolver. Mas então, na assim, Série C não funciona. Tem tempo. Toda uma bagunça interna de donos, de treinadores, e troca e vai. O clima, os jogadores vão ficando desconfortáveis, vai ficando um clima assim, terrível. Isso aí eu tô com você, mas eu não compro também a ideia de que eles estavam desconfortáveis e sentindo mal, e os coitadinhos, saia do treino. Na verdade, eu não compro a ideia dos jogos, porque assim, quer queira ou não, é uma competição diferente. Eu não entendi Zago, porque eu defendi muito Zago, caí com 4 jogos, mas mesmo assim, quer queira ou não, perdeu 4 jogos, aí Márcio agora 6. Vão esperar quanto tempo pra mudar um trabalho que não tá dando certo? Vão esperar o Botafogo cair? Cara, é esse o ponto que eu ia falar. Caiu de novo aí. Vamos lá. Aí eu já vou puxar pra Pisa, tá? Não acho que o problema é esse, que pô, o jogador tá muito mal. A gente vê quem são, eu falei isso ontem na live, quem são os jogadores que realmente sentem, que se importam, e os que não... Estão nem aí. Os que não.
dá pra perceber, né? A gente vê jogador que, quando vai ser cobrado pela torcida, vai bater boca, né? A gente sabe quem são os jogadores que fazem isso. Enfim. E cobram a mídia também, por falar. Mas, enfim, eu não quero criar caos também. Mas, por exemplo, o Igor Maduro é um jogador que a gente vê que ele sente. Claro que ele sente amor, que ele joga com raça. O Michael botar a cara pra falar. O próprio Renier era um dos poucos que vinha falar. Renier vem falar, Dourado vem falar. Até o próprio Rodrigo Alves, que em dado momento é muito criticado, vinha falar, pô. Perfeito. Aí o que é que tá meu ponto? Pra mim teve 2 erros claros. Primeiro, demitir Pisa pra depois trazer ele de volta. Segundo, ter demitido o Bussi. Vou explicar por quê. Você dá o trabalho que teve pra trazer Zago pra ir na Bolívia, pra demitir com 4 jogos, mostra pra mim, e aí era o que eu queria finalizar minha análise do Botafogo por total, foi o ano de 2025 pra o Botafogo, foi resumido em uma palavra, dentro de campo e fora: desespero. Justo. É desespero pra dizer à torcida que não vai vender campo, é desespero pra demitir torcedor, é desespero pra conseguir agradar jogador. Pra contratar, pra conseguir dar público. Pô, ontem a ação foi boa realmente. Pra reverter uma burrada junto à questão da venda do mando. Perfeito. Então, pra mim, a palavra que quer dizer é desespero. É desespero de oferecer um bicho de 1 milhão pra 4 jogos. É desespero técnico de 4 jogos podendo ganhar 150 mil, os caras não ganham um. É desespero também. Um jogador lesionado traz 3 pra nenhum. Ao invés de você trazer 3 jogadores pra uma função, e eu não tô falando sobre lateral, sobre atacante, pra qualquer função do Botafogo. O Botafogo perde qualquer jogador por lesão e traz 3 jogadores que são reserva dos seus clubes e não traz um pra resolver. A gente tem uma resolução na lateral? Não tem. A gente tem uma resolução tirando o Dourado, que lesionou e não vai voltar pra Série C, pra ser travante. Quem é o meio atacante do Botafogo? Quem é o camisa 10 do Botafogo? O camisa 10 do Botafogo então, é o banco. Então eu acho que é um desespero total. Acho que a sessão de coach deveria ter vindo já desde o ano passado, se fosse pra ter alguma coisa. E vou voltar pra tecla lá do início. O problema vem desde o início. E aí, pra mim, é o seguinte: é muito simples. Bussi saiu, muito porque o Franzado já tava vendendo, já tava saindo. Ele veio por causa dele. E aí você traz Zago. 4 jogos não vai render. Márcio Fernandes, com 6 jogos, não dá pra render. Claramente foi problema também dentro do elenco. E depois da saída de Bussi, isso piorou bastante. Bussi tinha uma relação boa com o elenco. Pelo menos os que não tinha também, que pra mim foi um erro, ele tirou, por exemplo, Bruno Leite, que pra mim foi um erro, mas enfim. Bussi, pra mim, dos treinadores do Botafogo em 2025, Bussi fez o melhor trabalho. E foi o que teve mais tempo também, que arqueiro não. Sim. Teve um paraibano todinho. Só que, volto a dizer, é um nível técnico abaixo do de Pisa. E não teve pré-temporada. Ele foi anunciado esse ano. Demorou pra ele ser anunciado, podendo fazer. Então eu espero que... Aí, até pegando a fala do Felipe Albuquerque, agora entrando no de Pisa, lá ele, entrando no assunto Pisa, fica até o final da temporada, né? E aí, acho que dependendo se conseguiu ou não, mas assim, volta um erro crucial. Por quê? Você tira Pisa, dizendo que foi um erro mal feito. Um cara um trabalho que tava bom, que tinha que mudar, depois do presidente do Botafogo ter garantido a ele que ele ia ficar, isso é importante deixar claro, ele sai e vem Bussi, que é um cara tecnicamente abaixo dele, que fez o melhor trabalho até agora. Vem Zago dá errado, vem Márcio Fernandes já errado. Aí você traz Pisa pra quê? Você tem 8 jogos para valendo vida ou morte. Se ele perder os 2, você vai tirar ele também? E mais. O grande, é como o Quaresma vem batendo desde o início. O grande mérito de Pisa não vai ser botar o Botafogo no quadrangular, não. Vai ser o Botafogo... Vai ser o Botafogo não cair. Vai ser o Botafogo não cair. E se não cair, já que não teve pré-temporada, já que não teve nada, e já que Pisa é sempre o plano B, é sempre o casamento mal feito, permanece com ele pro ano que vem? Eu vou entrar nesse ponto. Permanece com ele pro ano que vem? Aí é o que eu tô falando. Vamos lá. Pisa vem. Ah, Gustavo, você é contra Pisa. Não, a minha questão é muito simples. Qualquer treinador que viesse, o problema não era o treinador. Essa é a minha questão. Qualquer treinador que vir agora, ele não vai estar blindado. Ele vai estar com a pressão da gota. Ele pega a pressão pelos outros, pô. Foi deixado isso muito claro, que Pisa vem também por ter essa relação emocional com a torcida e com os jogadores. Quem trabalha com os jogadores hoje, desde o começo da temporada, era Zé Carlos. Pra mim, era muito melhor ter efetivado ele
pra blindar qualquer treinador que fosse. Pisa também dá a cara a tapa e é muito querido pela torcida, então por isso que ele vem. Pra mim é muito simples. Se fosse pra fazer isso, era pra Pisa ter continuado desde 2024. Como prometeram a ele. Porque ele tinha tempo de fazer uma pré-temporada e continuar. Ele tinha o grupo na mão, ele teria dado respaldo pra contratação, ele não teria tirado o Bruno Leite do elenco, por exemplo. Que seria muito melhor. Camilo não teria vindo, tá? Camilo não teria vindo, o Dourado teria voltado. Então, assim, eu concordo com você e o papo tá muito bom. Queria concluir só. Tá tudo muito legal. O Gustavo vai concluir porque a gente tem hora. Enfim, Pisa vem agora. Pra mim, mais uma ação de desespero. Uma ação de desespero, porque traz ele muito por ter essa identificação com o clube. Eu acredito que se fosse para trazer Pisa, era para ele ter continuado desde 2024. Se desse errado, pelo menos ele teria um trabalho de pré-temporada para trabalhar. Errou novamente em não ter mantido o Bussi. Na época, Lucas Franzati, companhia, enfim. Que tem que ser responsabilizado, dependendo do que aconteça. Tem que ser lembrado da incompetência do trabalho que teve. E agora Pisa vem. A pergunta que eu fiz na coletiva é quanto tempo Pisa fica até o final da temporada? E eu perguntei também sobre o olhar técnico e tático. Porque vem de um trabalho no ABC muito irregular, né? Sai de lá, fez 10 jogos, uma vitória, né? Mas Pisa vem. Eu acredito que esse time não cai do Botafogo com qualquer técnico que seja. Não vou cravar aqui que se Pisa conseguir salvar, ele tem que ficar. Porque eu acho que isso não é o ponto. Eu acho que o Botafogo precisa, independente, ter um plano que é o seguinte. Pisa ficando ou não, já tem que ter definido um trabalho de pré-temporada. Seja com ele ou seja com outro. Se Pisa for mandar... Acabou a temporada, Pisa fez um trabalho ruim, escapou em 16º, não quer continuar com ele. Beleza. Demite ele no domingo, na segunda tem que ter um técnico já treinando pra pré-temporada do ano que vem. Tem que ter um pra técnico. mim é isso. Tá? E sabe por que é a questão do técnico? Porque se demitir Pisa, aí vai botar Quaresma e Quaresma vai falar, eu não quero jogador X ou jogador Y. Aí vai ter que reformular o elenco e é por isso que não vai ter uma pré-temporada. Eu só espero que durante esses 8 jogos tenha uma demissão. Porque aí é mostrar desespero mais ainda. Enfim, acho que foi isso. Eles preparam também, né? O Botafogo, ele nos culmina a falar coisas que ninguém aqui queria, porque, novamente, todo mundo torce pro futebol paraibano, a gente espera... O Botafogo, ele tem, se eu não me engano, 24 pontos em disputa agora, que vença todos os jogos, que suba, que vá pro quadrangular, que faça o que tem que fazer. A gente torce pelo Botafogo, a gente torce pelo 13, que infelizmente, no momento, é o clube que menos tem probabilidade de acesso. A gente torce pelo Souza também. Mas enfim, o cenário do futebol paraibano no ano de 2025, off Campeonato Paraibano, preocupa, tá? A gente tem um clube que pode voltar pra Série D, que é o Botafogo. A gente tem um clube que tem garantido o centenário para 2026, que é... O centenário não, perdão. Que tem calendário para 2026, que é o Souza. E a gente tem um clube no ano do centenário ameaçado de ficar sem calendário, dependendo do próprio Souza. Com calendário já para 2026, temos o Serra Branca. E o Campinense segue sem calendário para 2026. Com isso, a gente vai encerrando o giro da semana dessa semana. Agradecer a presença de Gustavo Cruz. Bola de cristal, pô. Agradecer a presença de Pedro Quaresma. Muito obrigado também a Matheus. E a gente finaliza com bola de cristal, né? Vamos lá, rapidinho. A gente tem Souza e 13. 1-0 Souza. 1-1. 2-0 Souza. E a gente tem Botafogo e Londrina. 1-0 Botafogo. E tu? Não, 1-0 Botafogo também. Eu acho que 1-0 Botafogo também. E com isso a gente... 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. 2-1. E é isso, até a próxima semana. O palpite dos restantes de integrantes tá passando aqui Eu vou embaixo. mudar, 2-0 Botafogo. Cheiro. Do nada. Mudei.